A história começa há décadas atrás, quando o mundo passou por uma mutação repentina. Fantasmas cruéis e vários tipos de monstros começaram a invadir as cidades, forçando a humanidade a fugir para sobreviver. A partir daquele momento, a humanidade entrou em uma nova era, que ficou conhecida como a Era Mítica. Neste novo mundo, as pessoas podiam despertar uma classe, dominar habilidades, subir de rank e aumentar a própria força. Esses despertos lutaram contra os monstros e fantasmas cruéis espalhados pelo planeta azul, abrindo um espaço onde o resto da humanidade pudesse sobreviver. Sem dúvida, a Era Mítica havia se tornado a Era dos Profissionais Despertos. No planeta azul, especificamente na Federação Longxi, o Colégio Haishen estava prestes a começar sua cerimônia de despertar. Na frente de todos os alunos, o instrutor de combate Liu Agao anunciou que hoje era o dia em que eles finalmente despertariam suas classes e se tornariam verdadeiros profissionais. Ele também deixou claro que o resultado dessa cerimônia estava diretamente ligado ao futuro deles. Por conta disso, ele esperava sinceramente que todos despertassem a classe que desejavam. Ouvindo o anúncio, Fang Zhou pensou em como 18 anos já haviam se passado desde que ele transmigrou para este mundo. Após esperar por tanto tempo, o dia do seu despertar finalmente havia chegado. Logo depois, Liu Agao chamou seu nome e pediu que ele desse um passo à frente. Enquanto Fang Zhou caminhava até a plataforma, algumas garotas com os rostos corados começaram a se perguntar qual classe ele iria despertar. Uma delas comentou que, a julgar pela sua aparência e presença, ele provavelmente seria um sacerdote. Outra colega concordou, dizendo que seria um desperdício total se alguém tão bonito não despertasse exatamente essa classe. Alguns alunos não gostaram nem um pouco desses comentários. Um deles perguntou de que servia a beleza de Fang Zhou já que, no fim das contas, os despertos dependiam da força de suas classes. Um colega de óculos concordou imediatamente. No entanto, uma das garotas retrucou que eles só estavam falando assim porque tinham inveja da beleza dele. Enquanto Fang Zhou se aproximava, Liu Agao deu uma olhada em seu perfil. O instrutor sabia que esse órfão de mártires tinha um excelente condicionamento físico e tirava notas altíssimas nas matérias acadêmicas, então não era surpresa que tantas pessoas estivessem prestando atenção ao seu despertar. Ao chegar na plataforma, Fang Zhou colocou a mão no círculo. Uma matriz mágica dourada se iluminou imediatamente, fazendo seus olhos se arregalarem. No instante seguinte, uma enorme onda de energia explodiu em todas as direções. Todos que assistiam notaram o quão intensa foi a reação e começaram a se perguntar se Fang Zhou despertaria uma classe incrível. Alguns alunos até disseram que não esperavam nada menos de uma das principais figuras da escola. Quando a luz dourada começou a desaparecer, uma energia verde escura surgiu na mão do garoto. A escuridão se espalhou rapidamente pela área e envolveu toda a plataforma. Até mesmo Liu Agao ficou impressionado. Em sua mente, o instrutor percebeu que Fang Zhou havia desencadeado um fenômeno capaz de afetar os céus e a terra, fazendo-se perguntar que tipo de classe extraordinária seu aluno havia acabado de despertar. De repente, um exército inteiro de mortos-vivos começou a aparecer atrás de Fang Zhou. Entre essas criaturas havia esqueletos, magos, cavaleiros e feras gigantescas. Enquanto ele levantava a mão, a energia sombria continuava girando por todo o seu corpo. Bem nessa hora, um aviso apareceu diante de seus olhos, informando que o despertar havia sido um sucesso. A classe que Fang Zhou recebeu foi Necromante. Até ele ficou surpreso com o resultado. Olhando para a energia em sua mão, ele se perguntou se aquela era realmente a classe que ele havia despertado. Bem naquele momento, vários alunos caíram na gargalhada, deixando Fang Zhou confuso. Um deles comentou que o cara tinha feito uma cena tão grande só para despertar como um necromante. Outro explicou que, mesmo sendo uma classe rara, era considerada uma das piores classes de combate. Para piorar, eles zombaram dele, dizendo que a força da classe realmente não tinha nada a ver com as notas acadêmicas. Ouvindo tudo aquilo, Fang Zhou reconheceu que havia um pouco de verdade nas palavras deles. Necromantes podiam parecer poderosos, mas tinham uma fraqueza fatal. Eles precisavam estabelecer uma conexão profunda o suficiente com o submundo. O problema era que a vida e a morte eram forças naturalmente opostas. Como um humano vivo, Fang Zhou se perguntava como alguém poderia aprender sobre aquele reino ou fazer contato com seus habitantes. No entanto, ele sabia que sua situação era diferente. Abrindo seu painel de status, ele viu seu nome e seu rank de aprendiz inferior. Sua força estava em 1, constituição em 1, agilidade em 1, e espírito em 2. De repente, aquela interface se dissolveu diante de seus olhos. Logo depois, um novo aviso esverdeado apareceu, parabenizando o hospedeiro por despertar o sistema de experiência do submundo. Observando a energia que ainda girava em sua mão, Fang Zhou percebeu que seu dedo de ouro, atrasado por 18 anos, finalmente havia chegado. Fang Zhou ficou empolgado ao ver os detalhes fornecidos pelo sistema.
A conexão com o submundo havia sido estabelecida automaticamente. Um clone esqueleto também havia sido criado para ele. Através deste clone, Fang Zhou poderia explorar o submundo, devorar outras criaturas mortas-vivas, subir de nível e ficar mais forte. Além disso, o esqueleto podia ser invocado no mundo real. A única observação do sistema foi de que essa experiência trazia riscos desconhecidos e precisava ser usada com cautela. Percebendo que poderia vivenciar o submundo de forma tão realista, Fang Zhou entendeu que esse sistema parecia ter sido feito sob medida para o necromante. Com um sorriso, ele deu o comando para invocar o clone. O sistema explicou que, antes de trazer a criatura para a realidade, Fang também poderia possuir seu corpo por um curto período e usá-lo para vivenciar o submundo pessoalmente. O clone podia devorar outros mortos-vivos para aumentar seus próprios atributos. Além disso, as criaturas eliminadas por ele podiam ser invocadas pelo hospedeiro para lutar no mundo real. Fang Zhou imediatamente reconheceu o verdadeiro potencial dessa habilidade. Contanto que ele derrubasse inimigos suficientes, ele teria um suprimento praticamente infinito de invocações. Neste ritmo, todo o submundo acabaria se tornando seu campo de caça pessoal. Ainda assim, ele achou melhor guardar sua primeira exploração para mais tarde. Neste momento, ele queria testar o clone no mundo real, então ordenou que o sistema realizasse a invocação imediatamente. Assim que o comando foi aceito, um imenso círculo mágico esverdeado se abriu diante dele. A energia de invocação se concentrou no centro do símbolo. Logo em seguida, um esqueleto vestindo uma armadura preta apareceu no campo. Chamas azuis tremeluziam em seus olhos, em seus ombros e no centro de seu peito. Observando a criatura, Fang Zhou confirmou que o clone realmente podia ser trazido direto para a realidade. Melhor ainda, era a invocação mais forte que ele tinha no momento. Enquanto Liu chamava o próximo aluno para dar um passo à frente, o instrutor não parava de pensar em Fang Zhou. Para ele, era uma pena que um jovem com um potencial tão grande tivesse despertado uma classe tão difícil de se desenvolver. Naquele exato momento, várias garotas cercaram Fang Zhou e disseram para ele não ficar triste. Elas disseram que, mesmo sendo um necromante, acreditavam que ele ainda conseguiria alcançar patamares lendários. Em seguida, elas começaram a perguntar que tipo de esqueleto ele havia invocado, dizendo que a criatura parecia muito legal. Os outros garotos ficaram ainda mais irritados. Um deles não conseguia entender por que tantas garotas continuavam se amontoando em volta de Fang Zhou depois que ele havia despertado uma classe tão lixo. Seu amigo respondeu que não havia muito que pudessem fazer, já que o cara continuava bonito. Liu Renji, que havia despertado como assassino, estava especialmente irritado. Em sua visão, Fang Zhou só conseguia invocar um único esqueleto, então de jeito nenhum aquela classe seria mais forte que a dele. Foi quando ele se lembrou de ter ouvido que os necromantes iniciantes só podiam invocar alguns esqueletos por ano. Se ele destruísse aquela invocação, ele poderia atrasar severamente o crescimento de Fang Zhou. Com isso em mente, Liu Renji preparou um ataque furtivo e atirou contra a criatura. Mas, justo quando o projétil estava prestes a atingir seu alvo, apenas uma imagem residual restou. O assassino ficou pasmo, perguntando-se para onde o esqueleto havia ido. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a criatura já havia aparecido bem na sua frente, com a arma em punho. Naquele instante, Liu Renji levou um golpe direto no rosto e foi atirado violentamente contra o chão. Com o rosto machucado e coberto de sangue, ele começou a se perguntar como aquilo sequer era possível. Enquanto lutava para se levantar, ainda tremendo, ele perguntou a Fang Zhou o que ele achava que estava fazendo. Ao mesmo tempo, ele não conseguia entender como aquele esqueleto era tão poderoso e ainda havia detectado um ataque lançado de um ponto cego. Mesmo depois daquela surra, Liu Renji encontrou outra desculpa para continuar. Ele pensou que, não importava o quão forte fosse a invocação de um necromante, o corpo do próprio conjurador ainda deveria ser frágil. Acreditando que Fang Zhou era o verdadeiro ponto fraco, o assassino avançou em sua direção e mandou que ele morresse. Mas Fang Zhou desviou o braço do atacante, agarrou seu pulso e preparou o punho. Antes de atacar, ele perguntou se Liu Renji não estava superestimando um pouco demais as próprias habilidades. Então ele acertou um soco em cheio direto na cara dele. O impacto jogou o assassino com força no chão, deixando todos os alunos em volta completamente chocados. Liu Renji ficou jogado no chão, ensanguentado e incapaz de revidar. Sem dar mais atenção à confusão, Fang Zhou murmurou que aquilo estava ficando chato e decidiu ir embora. Ouvindo o barulho, Liu Agao se aproximou para descobrir o que tinha acontecido. Uma das garotas explicou que Liu Renji tentou atacar Fang Zhou de surpresa pelas costas, só para ser jogado com tudo no chão. A garota ao lado dela ficou de queixo caído ao saber que o assassino foi derrubado com um único soco. Os outros garotos também não conseguiam acreditar. Todo mundo dizia que o corpo físico de um necromante era fraco,
mas mesmo assim Liu Hengji não conseguiu encostar um dedo nele. Enquanto seus amigos o ajudavam a levantar, o garoto gritou para seu rival esperar, deixando claro que não tinha desistido de se vingar. Um tempo depois, de volta ao seu apartamento sozinho, Fang imaginou que ninguém viria incomodá-lo, então ele invocou o sistema mais uma vez e decidiu que finalmente era hora de vivenciar o submundo. A interface apareceu e perguntou se ele queria iniciar a provação. Fang Zhou sabia que explorar pessoalmente aquele lugar era praticamente uma matéria obrigatória para qualquer necromante. Com um pouco de sorte, ele poderia até devorar outras criaturas mortas-vivas e aumentar o seu poder. Ainda assim, ele se perguntou se tudo correria tão bem. As criaturas daquele reino eram extremamente perigosas, e era difícil dizer quem acabaria devorando quem. Fang Zhou sabia que risco e recompensa andavam de mãos dadas, mas mesmo assim mandou o sistema começar. Enquanto a provação era preparada, ele pensou em como havia esperado 18 anos por esse poder, e não ia desperdiçar uma chance tão grande de ficar mais forte. Logo depois, o sistema notificou que a preparação estava concluída. Mais uma vez, avisou que o nível de risco era desconhecido e perguntou se ele realmente queria prosseguir. Sem pensar duas vezes, Fang Zhou confirmou. Uma energia sombria tomou conta do apartamento, e um círculo mágico surgiu debaixo dos seus pés. No instante seguinte, sua consciência foi transportada para o submundo. Ao abrir os olhos, Fang Zhou percebeu que estava controlando o exato mesmo esqueleto que havia invocado antes. Essa era realmente a experiência em primeira mão que o sistema prometeu. O painel identificou o clone como um esqueleto de nível aprendiz inferior. Força, constituição, agilidade e espírito estavam todos no 1. Ele não tinha equipamentos nem habilidades aprendidas, mas possuía o traço racial de armamento ósseo, que permitia usar ossos para fortalecer seu corpo e forjar equipamentos. Seu poder de alma ainda estava zerado. Conferindo os detalhes, Fang Zhou percebeu que o armamento ósseo provavelmente foi a habilidade que o clone usou na luta contra Liu Hengji. Para não ser pego de surpresa, ele decidiu que seria melhor forjar uma arma antes de dar de cara com algum inimigo. Mas antes mesmo de conseguir começar, um enorme lobo morto-vivo de 2 cabeças saltou por trás dele em um ataque surpresa. O impacto inicial fez o clone voar longe. Depois de recuperar o equilíbrio, Fang percebeu que o reino dos mortos realmente escondia perigos por todos os lados. De repente, mãos saíram do chão e agarraram sua perna enquanto o lobo avançava para mordê-lo. O clone chutou a cara da criatura, mas o golpe não teve quase nenhum efeito. Durante a luta, Fang também percebeu que controlar aquele corpo esquelético era muito mais difícil do que ele tinha imaginado. Se as coisas continuassem assim, ele acabaria destruído. Foi aí que ele notou uma pilha de ossos espalhada pelo chão. Enquanto o lobo de 2 cabeças avançava de novo, Fang Zhou ativou o armamento ósseo, juntou aqueles restos e forjou sua primeira arma. Bem a tempo, ele conseguiu golpear o monstro antes de levar outro ataque direto. Mesmo ferido, o lobo mordeu o braço do clone. Na mesma hora, Fang Zhou sentiu a dor atingir seu corpo no mundo real e descobriu que os ferimentos sofridos no reino dos mortos também eram transferidos para a realidade, o que tornava o sistema ainda mais perigoso do que ele imaginava. Apesar disso, uma das cabeças do lobo já havia sido destruída. Fang Zhou pegou os restos daquela parte e os arrancou do corpo da criatura. Então ele usou o armamento ósseo na espinha do monstro, criando uma arma que parecia um chicote de osso gigante. Com um golpe poderoso, ele atingiu o resto do corpo e finalmente derrubou o lobo de 2 cabeças. Após a batalha, Fang Zhou percebeu que o armamento ósseo era ainda mais útil do que ele esperava. Nesse momento, uma chama azul começou a surgir do cadáver. Sem saber o que era aquilo, Fang Zhou se aproximou para inspecionar. De repente, o corpo do esqueleto sentiu uma fome intensa e uma vontade quase instintiva de devorar aquela energia. O clone engoliu o fogo da alma do monstro, e o sistema anunciou um aumento de atributos. Sua força aumentou de 1 para 1.1, enquanto constituição, agilidade e espírito continuaram no 1. Ele também ganhou o poder de alma. Fang Zhou sacou que o aumento de força vinha do efeito do armamento ósseo, e queria saber para que servia esse novo recurso. O sistema explicou que o poder da alma era convertido a partir da energia da alma e podia ser usado para deduzir habilidades, aumentar o potencial e aprimorar equipamentos. Ou seja, Fang Zhou poderia explorar o reino dos mortos, massacrar criaturas, devorar suas almas e continuar evoluindo. Enquanto continuasse caçando, o crescimento dele naquele mundo não teria virtualmente nenhum limite. Logo depois, outra criatura morta-viva apareceu na frente dele. Era um esqueleto empunhando 2 adagas. O sistema o informou que essa criatura não tinha inteligência, possuía um corpo frágil e carregava sua principal fraqueza no seu fogo da alma. Fang Zhou ativou o armamento ósseo e perfurou o inimigo de lado a lado com um único golpe, aumentando a sua agilidade e poder de alma. Depois disso, ele continuou caçando e eliminou vários outros mortos-vivos.
Mesmo depois de tantas vitórias, ele ainda não estava satisfeito. O clone agora tinha 3 de força, 2 de agilidade, 2 de constituição, 2 de espírito e 10 de poder de alma, mas Fang Zhou sabia que podia ficar muito mais forte. Logo em seguida, a sua consciência voltou para o seu corpo, que permanecia de olhos fechados no corredor do colégio. Ainda concentrado, Fang Zhou murmurou baixinho para si mesmo que poderia continuar ficando mais forte até sentir alguém tocar nele e chamar o seu nome. Ao despertar, ele viu Bai Shaoxin ao seu lado e perguntou por que ela estava ali. Bai Shaoxin tinha se aproximado dele e se assustou ao ver sangue na mão dele. Como ela não sabia sobre a ligação dele com o clone, achou que Fang Zhou estava se machucando porque havia despertado uma classe menosprezada. Ele tentou explicar que era só um arranhão, embora a garota não parecesse muito convencida. Fang Zhou lembrou a ela que a aula de meditação estava prestes a começar e disse que eles precisavam voltar rápido para a sala. Bai Shaoxin concordou, mas antes que pudessem sair, ele começou a tossir. Preocupada, ela perguntou se ele estava bem e se ofereceu para levá-lo à enfermaria. Fang Zhou insistiu que não era necessário. Enquanto recuperava o fôlego, ele percebeu que entrar no reino dos mortos também sobrecarregava o seu corpo real. Uma mensagem do sistema apareceu confirmando isso, avisando que o anfitrião deveria prestar atenção ao seu estado físico e não ultrapassar os seus limites. Ao checar o seu painel de status, Fang Zhou notou outra coisa surpreendente. Os atributos do seu corpo principal também tinham aumentado. Sua força havia chegado a 1.2, e os outros atributos também tinham melhorado. Bai Shaoxin perguntou de novo se ele estava bem de verdade, mas Fang Zhou mal prestava atenção ao que estava em volta. A interface mostrava a função de dedução de habilidades, fazendo com que ele se perguntasse se poderia criar suas próprias técnicas assim como os despertos de alto nível. Logo depois, os dois chegaram na sala de aula. De pé na frente da turma, Shen Hongjiu se apresentou como uma maga de fogo de rank prata de nível baixo e explicou que seria a professora responsável pelas aulas de meditação. Ela explicou que cada classe tinha seu próprio método básico e disse para os alunos usarem a meditação para manifestar as habilidades de suas classes. Ela também explicou que essa prática aumentava o poder espiritual, que servia como fundação para ativar e manter qualquer habilidade. Mesmo assim, Shen Hongjiu disse a todos para não terem pressa. Era completamente normal não conseguir logo de cara. Afinal, até mesmo uma pessoa talentosa como ela levou meio mês só para mal completar o estágio inicial. Enquanto a professora falava, o sistema perguntou a Fang Zhou se ele queria começar a aprender o método de meditação do esqueleto. Sem hesitar, ele confirmou. Vários símbolos esverdeados surgiram diante dos seus olhos. Enquanto Fang Zhou se concentrava no mundo real, seu clone também entrava em meditação no reino dos mortos. Logo após, o sistema notificou que o processo de aprendizado tinha sido um sucesso. O método de meditação do esqueleto era uma técnica de rank aprendiz que tinha acabado de atingir o estágio inicial. Ao visualizar um esqueleto, o necromante poderia aumentar lentamente o seu atributo de espírito. Fang Zhou achou esse processo extremamente simples. Para ele, visualizar um esqueleto não era diferente de olhar para o seu próprio clone, cuja aparência já estava completamente gravada na sua mente. Além disso, sempre que Fang Zhou não estivesse controlando a criatura no reino dos mortos, o clone meditaria automaticamente. Na prática, isso significava que o seu cultivo continuaria 24 horas por dia. Para ele, o sistema realmente havia criado o corpo perfeito para o necromante. Logo em seguida, um novo aviso informou que seu poder espiritual havia aumentado e ele já podia voltar ao reino dos mortos. Fang Zhou entendeu que cada sessão consumia espírito, então ele não podia relaxar no treinamento nem do seu corpo principal, nem do seu clone. Fechando os olhos, sua consciência retornou ao esqueleto. O clone derrubou outro morto-vivo, ganhando mais 0,1 de constituição e 0,1 de poder da alma. Empolgado, Fang Zhou percebeu que finalmente poderia caçar livremente de novo. Durante a exploração, o sistema detectou que o armamento esquelético havia atingido a proficiência por instinto. Agora, essa técnica poderia servir de material para deduzir uma nova habilidade utilizável pelo seu corpo principal ao custo de 10 de poder da alma. Fang Zhou lembrou que o sistema já havia mencionado a dedução de habilidades antes. Só agora ele percebeu que o processo tinha que ser feito dentro do reino dos mortos. Sem perder tempo, ele ordenou que a dedução começasse. Enquanto a habilidade era analisada, várias possibilidades surgiam na interface. Logo em seguida, o sistema confirmou que o processo estava concluído e revelou a habilidade da lança de osso. A nova técnica era uma habilidade de nível aprendiz. Ela permitia condensar uma lança feita de osso e jogá-la nos inimigos, causando dano de perfuração de armadura junto com dano de energia da morte. O número de projéteis, poder e alcance dependiam do seu atributo de espírito e proficiência.
Fang Zhou percebeu que essa habilidade tinha uma sinergia perfeita com as armas criadas pelo armamento esquelético. Além disso, a dedução também desbloqueou uma árvore de habilidades com 3 possíveis habilidades derivadas: escudo de osso, garra de osso gigante e prisão de osso. Impressionado com tantas possibilidades, ele sabia que precisaria reunir ainda mais poder da alma. Nesse momento, ele avistou outros mortos-vivos e decidiu aproveitar a chance para testar sua nova técnica. A lança de osso perfurou os inimigos, eliminando-os instantaneamente. Satisfeito com o resultado, Feng Zhou concluiu que essa habilidade era muito mais poderosa do que os feitiços normais de nível aprendiz, como o míssil da morte ou o raio da fraqueza. A vitória aumentou sua agilidade e lhe deu mais poder da alma. Checando seu status, Feng Zhou viu que a força, constituição, agilidade e espírito do seu clone haviam aumentado. No entanto, mortos-vivos mais fracos estavam rendendo ganhos cada vez menores. Feng Zhou percebeu que o sistema não o deixaria acumular atributos facilmente para sempre e estava essencialmente forçando o clone a explorar áreas mais profundas do reino dos mortos. Ele sabia que ir mais fundo seria muito mais perigoso. Ainda assim, antes que os inimigos de baixo nível parassem de dar qualquer benefício, ele decidiu se esforçar mais e devorar o máximo possível. Enquanto isso, de volta ao mundo real, Feng começou a rir baixinho durante a meditação. Shen Hongju achou isso estranho. Ela tocou no ombro dele e perguntou por que ele estava rindo enquanto todos os outros estavam lutando para aprender. Voltando sua atenção para a sala de aula, Feng foi pego de surpresa e não sabia o que dizer. Liu Hengji aproveitou o silêncio para rir, dizendo à professora que o necromante simplesmente não conseguia meditar direito. Alguns colegas de classe também começaram a zombar dele. Para eles, isso não era surpresa, já que Feng Zhou havia despertado uma classe que, embora rara, era famosa por ser muito difícil de cultivar. Feng Zhou não respondeu às provocações e simplesmente ficou em silêncio. Shen Hongju explicou que entendia o quão difícil a meditação podia ser para a classe dele, mas isso não significava que ele deveria desistir sem nem tentar. Enquanto toda a turma estava se esforçando, ele estava apenas perdendo seu tempo. Como exemplo, a professora apontou para Liu Hengji e disse a Feng Zhou para ver o quão dedicado seu colega era. Em apenas uma aula, o assassino já havia conseguido visualizar parte do cabo de uma faca. Orgulhosamente, Liu Hengji revelou que havia compreendido 1/3 do método de meditação, gabando-se de que tal velocidade o colocava no mesmo nível de um gênio. Com um sorriso presunçoso, ele pensou que Feng Zhou finalmente devia ter percebido a enorme diferença entre um necromante e outras classes. Porém, Feng Zhou apenas sorriu e comentou que essa velocidade era, na verdade, bem mediana. A resposta chocou toda a turma e fez Liu Hengji se levantar, completamente irritado. O assassino acusou Feng Zhou de não conseguir meditar de jeito nenhum e disse a ele para olhar para o próprio estado patético antes de agir de forma tão arrogante. Naquele momento, uma aura sombria explodiu ao redor do necromante, paralisando Liu Hengji no lugar. Shen Hongju mandou o assassino voltar para sua própria meditação. Então ela perguntou a Feng Zhou o que ele estava tentando provar, lembrando de que aquela era uma aula de meditação. Se ele queria exibir sua agressividade, deveria esperar pela aula de combate. Feng Zhou explicou que só precisava que Liu Hengji recuasse e parasse de incomodá-lo. Dessa forma, ele poderia finalmente mostrar à professora o verdadeiro progresso que havia feito. Ao ouvir isso, os alunos começaram a se perguntar se Feng Zhou tinha mesmo conseguido meditar. Liu Hengji tentou minimizar, alegando que mesmo se fosse verdade, seu rival provavelmente não havia completado nem 1/10 do estágio inicial. Feng Zhou foi até a frente da sala e ativou o método de meditação do esqueleto. Uma aura aterrorizante encheu a sala, e uma enorme figura esquelética se materializou acima dele, deixando todos os seus colegas completamente chocados. Shen Hongju mal podia acreditar nos próprios olhos. Em apenas uma única aula, Feng Zhou havia dominado completamente o estágio inicial do método. Com um sorriso, ele comentou que, comparada à velocidade de um gênio comum, a dele era provavelmente cerca de 100 milhões de vezes mais rápida. Bem nessa hora, Liu Hu apareceu e reconheceu que o progresso do garoto na meditação era realmente notável. Ele então anunciou que a turma participaria de um teste prático no dia seguinte, pegando Feng Zhou de surpresa. Os outros alunos também ficaram apreensivos ao perceber que já teriam um teste de combate. Alguns nem haviam alcançado o estágio inicial de seus métodos de meditação ainda. Liu Hengji, no entanto, viu isso como uma nova oportunidade. Na cabeça dele, uma aula de combate seria totalmente diferente da meditação. Já que lutar era sua verdadeira especialidade, ele queria ver até quando um suposto conjurador frágil como Feng Zhou conseguiria se fazer de durão. Mais tarde naquela mesma noite, Feng Zhou voltou ao reino dos mortos. Após alcançar o estágio iniciante do método de meditação do esqueleto, o tempo que ele podia passar naquele mundo havia aumentado muito.
Mesmo assim, ele sabia que não podia relaxar. Antes que seu poder espiritual se esgotasse novamente, ele precisava usar cada segundo para derrubar o máximo de mortos-vivos possível. O clone entrou em uma matança desenfreada, destruindo todas as criaturas em seu caminho. Após várias batalhas, Fang Zhou percebeu que seu espírito estava chegando ao limite. Nesse momento, o sistema notificou que o nível de sua classe havia aumentado e seu clone de esqueleto já podia ser aprimorado. Ao ver a mensagem, Fang Zhou sentiu que todo o seu esforço tinha valido a pena e confirmou a melhoria. Uma energia esverdeada percorreu o corpo do clone, reforçando seus ossos e formando novas peças de armadura. Quando o processo terminou, o esqueleto avançou para aprendiz intermediário. Sua força chegou a 5, enquanto a constituição, agilidade e espírito subiram para 3. A melhoria também concedeu uma nova habilidade chamada Golpe Brutal. Fang Zhou ficou surpreso ao descobrir que aprimorar seu clone também poderia desbloquear novas habilidades. O Golpe Brutal era uma habilidade de nível aprendiz que liberava toda a força do usuário num ataque instantâneo. Seu dano dependia do atributo de força e da proficiência na habilidade. Satisfeito com os resultados, Fang Zhou percebeu que essa habilidade permitiria eliminar os mortos-vivos ainda mais rápido. No entanto, enquanto checava os detalhes, ele sentiu uma dor aguda na cabeça. Ele estava tão focado na nova habilidade que esqueceu que seu poder espiritual já estava quase totalmente esgotado. Algum tempo depois, no campo de esportes da escola, Fang Zhou ainda estava lidando com uma forte dor de cabeça. Seu poder espiritual continuava muito baixo após ele ter se esforçado demais no reino dos mortos. Bai Shaoxin se aproximou e perguntou se havia algo errado. Ela mencionou que ele estava com uma aparência horrível a semana toda desde a aula de meditação. Fang Zhou respondeu que estava bem, dizendo que apenas tinha treinado demais todos os dias. No fundo, porém, ele sabia que ninguém poderia descobrir sobre o sistema. A partir de então, era melhor entrar no reino dos mortos apenas quando estivesse completamente sozinho. Nesse instante, Liu Renji se aproximou e zombou da classe dele mais uma vez. O assassino debochou dizendo que os necromantes eram realmente inúteis, vendo quão exausto Fang Zhou parecia após meditar por apenas um curto período. Ele também disse a ele para não agir com tanta arrogância só por ter alcançado o estágio iniciante de meditação. No final, a verdadeira força tinha que ser provada em batalha. Bai Shaoxin perdeu a paciência e disse a Liu Renji que ele estava passando dos limites. Fang Zhou nunca havia feito nada contra ele, então ela exigiu saber por que ele continuava implicando daquele jeito. O assassino simplesmente respondeu que estava apenas afirmando os fatos. Fang Zhou se levantou e perguntou se ele estava querendo apanhar de novo. Irritado, Liu Renji o chamou de desgraçado e perguntou se ele realmente achava que ele era o mesmo da semana passada. Uma adaga de energia se formou em sua mão, e ele revelou que já havia aprendido uma habilidade de classe. Ele acreditava que precisaria apenas de um golpe para derrubar Fang Zhou agora. Antes que uma briga pudesse começar, Liu Agao interveio e ordenou que os dois parassem. O instrutor explicou que a escola lhes ensinava aquelas habilidades para que pudessem caçar monstros no futuro, não para brigarem entre si. Liu Renji abaixou a cabeça e disse que entendia. Antes de ir embora, Liu Agao disse para Fang Zhou continuar se esforçando, e o garoto prometeu que faria isso. Observando o instrutor se afastar, Fang Zhou percebeu que o homem estava o protegendo de propósito. Logo depois, Liu Agao mandou todos os alunos se prepararem e pediu que trouxessem o equipamento de teste. Assim que a máquina foi trazida para o campo, o instrutor a apresentou como um golem de teste de nível aprendiz. Ele explicou que a máquina media tanto as capacidades de ataque quanto de defesa dos alunos. O golem usava um demônio abissal inferior como base. Para bloquear as garras afiadas daquela criatura de frente, alguém precisaria de um atributo de defesa exato de 100. Um aluno tocou na máquina e comentou que ela já parecia bem desgastada. Por causa disso, ele perguntou se o equipamento poderia acabar quebrando durante o teste. Liu Agao respondeu que nenhum aluno jamais havia conseguido quebrar aquele golem antes. No entanto, se alguém fosse forte o suficiente para desmontá-lo com pura força bruta, ele mesmo solicitaria uma recompensa de 20 pontos de contribuição da aliança em nome dessa pessoa. Ao ouvir isso, todos ficaram empolgados e queriam começar imediatamente. Fang Zhou se lembrou de que os pontos de contribuição serviam como uma das moedas mais valiosas daquele mundo. Eles poderiam ser usados para obter habilidades, equipamentos e muitos outros recursos raros. Como vários alunos se voluntariaram de uma vez, Liu Agao mandou todos entrarem na fila. As classes comuns seriam testadas primeiro, seguidas pelas classes especiais. O primeiro aluno reuniu chamas ao redor do corpo e lançou uma bola de fogo no golem. Apesar da explosão, a máquina não sofreu dano algum e registrou uma pontuação de ataque de apenas 48. Liu Agao anunciou a pontuação e disse que ele ainda precisava de mais prática.
O aluno ficou claramente decepcionado, pois sentiu que o golpe foi poderoso e não conseguia entender por que a pontuação foi tão baixa. Em seguida, outro aluno avançou com uma espada e usou um golpe incapacitante, marcando 41. Um arqueiro disparou uma flecha petrificante e registrou 50. Depois que todos os alunos de classes comuns terminaram, Liu Hao anunciou que as classes especiais restantes poderiam se apresentar em ordem. Como ninguém da primeira rodada marcou mais de 60, muitos alunos se sentiram desanimados. Eles finalmente entenderam por que o instrutor havia oferecido uma recompensa tão grande. Ganhar aqueles 20 pontos de contribuição estava simplesmente fora do alcance das classes comuns no momento. Agora todos queriam ver quais pontuações as classes ocultas conseguiriam. Enquanto esperava a sua vez, Fang Zhou analisou a situação. Seus ataques dependiam inteiramente de seus esqueletos, então ele se perguntou se o golem poderia somar os ataques de múltiplas invocações e mostrar uma pontuação combinada. Liu Renji notou o olhar pensativo de seu rival e interpretou isso como hesitação. Convencido de que o poder de ataque do necromante seria patético, ele declarou que agora mostraria a verdadeira diferença entre eles após aprender sua nova habilidade. O assassino caminhou em direção ao golem e ativou a adaga fantasma. O golpe atingiu a máquina e registrou uma pontuação de ataque de 80, arrancando comentários empolgados da multidão. Após terminar o teste, Liu Renji olhou diretamente para Fang Zhou e perguntou se ele tinha visto aquilo. Cheio de confiança, ele afirmou que aquele era o verdadeiro poder da classe oculta, Assassino Fantasma. Bai Shaoxin interveio para defender seu amigo e perguntou por que Liu Renji estava sendo tão arrogante. Afinal, ele não era o único aluno da turma com uma profissão oculta. Logo em seguida, Liu Hao chamou Ye Fan para o próximo teste. Enquanto ele avançava, os alunos lembraram que ele havia despertado como caçador de demônios. Corriam boatos de que os principais líderes da escola haviam recrutado Ye Fan logo após a cerimônia e até montado um grupo de pesquisa dedicado apenas a ele. Uma garota mencionou o quão invejosa se sentia daquele tratamento, curiosa para ver qual seria a pontuação de ataque dele. Ye Fan invocou sua arma e avançou, disparando o golpe da vingança. O primeiro acerto marcou apenas 65, deixando a turma confusa. Alguns alunos murmuraram que a pontuação era quase igual ao que as classes comuns conseguiam. No entanto, os olhos de Ye Fan brilharam, e ele os avisou que ainda não tinha terminado. Sua habilidade funcionava como um combo, e os acertos seguintes elevaram a pontuação para 69, depois 88 e, finalmente, para exatos 100. Liu Hao anunciou que o poder de ataque de Ye Fan havia chegado a 100. Assistindo aquele combo, Fang Zhou confirmou que o golem contabilizava múltiplos acertos como um total combinado. Nesse caso, quebrar a máquina com seus esqueletos não seria nada difícil. Após terminar, Ye Fan disse com confiança que ninguém na turma parecia capaz de bater sua pontuação. Liu Renji foi o primeiro a reclamar. Ele argumentou que Ye Fan só conseguiu aquela pontuação porque acumulou múltiplos ataques, afirmando que poderia ter feito mesmo se soubesse que acertar mais de uma vez era permitido. Bai Shaoxin rebateu, dizendo que nenhuma regra proibia habilidades de combo. Antes que a discussão pudesse continuar, Liu Hao chamou a garota para o próximo teste. Bai Shaoxin reuniu sua energia, pensando que ela também havia despertado uma classe oculta, e por isso, não podia passar vergonha na frente de todos. Ela avançou contra o golem, mas sua pontuação foi de apenas 31. Ela ficou frustrada com um número tão baixo. Liu Renji riu e perguntou se aquilo era tudo que ela tinha depois de falar com tanta marrã. Ainda assim, o resultado fazia sentido, já que sua classe era focada principalmente em suporte, em vez de causar dano. A próxima pessoa chamada foi Gu Ziqiu, um mago da tempestade. Ele disparou uma barragem de rajadas de energia de vento e marcou 72. A seguir, o Cavaleiro da Terra Zhao Yuan avançou com sua armadura de escudo e marcou 69. Depois veio Shen Yong, que havia despertado como um guerreiro do martelo pesado. Ele usou um golpe de martelo gigante e marcou 84. Olhando para os resultados, os alunos admitiram que as classes especiais tinham muito mais poder de ataque do que as normais. Mas exceto por Ye Fan, ninguém havia chegado a 100, muito menos destruído o golem para ganhar a recompensa de Liu Hao. Nesse momento, alguém se lembrou de que ainda havia um usuário de classe oculta para testar, o necromante Fang Zhou. Ao ouvir isso, Liu Renji zombou e perguntou se eles realmente esperavam alguma coisa de um necromante. Ele afirmou que Fang Zhou provavelmente não marcaria nenhum 10, zombando se aqueles esqueletos conseguiriam ao menos ficar de pé. Fang Zhou perguntou se ele tinha certeza daquilo. O assassino insistiu e prometeu comer o golem ele mesmo se o necromante realmente conseguisse destruí-lo. Ignorando as provocações, Fang Zhou caminhou calmamente até a área de teste e pediu a todos que dessem alguns passos para trás. Liu Renji não fazia ideia do que ele estava planejando e perguntou se aquilo era algum tipo de piada. Com um sorriso,
Fang Zhou respondeu que não era. A habilidade que ele estava prestes a usar só precisava de um pouco de espaço extra. Naquele momento, correntes fantasmagóricas apareceram ao redor do seu corpo, e círculos de invocação se abriram pelo campo. 10 soldados esqueletos emergiram em formação, deixando a turma inteira completamente atônita. Os alunos lembraram que um necromante recém-despertado no nível aprendiz normalmente só conseguia invocar 2 esqueletos. Ninguém entendia como Fang Zhou havia trazido 10 de uma só vez. Até mesmo Liu Agao ficou chocado. Ele lembrou que Su Xinya, conhecida como a necromante mais talentosa da história, havia invocado apenas 5 esqueletos logo após o despertar. Comparando os dois, o instrutor começou a se perguntar se Fang Zhou possuía um talento ainda maior que o dela. Enquanto todos encaravam a formação, Fang Zhou pensou consigo mesmo que se conter foi a atitude certa. Se ele mostrasse todas as invocações que realmente conseguia controlar, chamaria muita atenção e causaria problemas desnecessários. Então, ele deu a ordem de ataque. Os esqueletos avançaram com tanta velocidade que até Liu Renji foi pego de surpresa. Um após o outro, eles cercaram o golem e começaram a atacá-lo implacavelmente. A pontuação subiu rapidamente de 30 para 45, depois 60 e, finalmente, 65. Alguns alunos comentaram que Fang Zhou fez uma grande entrada, mas sua pontuação ainda não parecia tão impressionante. Outro aluno discordou, dizendo que 65 já era ótimo, já que muitos guerreiros não conseguiam nem chegar a isso. Ainda assim, outro colega de classe apontou que, como Fang Zhou estava usando 10 esqueletos, o dano individual de cada criatura era bem baixo. Liu Renji começou a rir de novo e perguntou se aquilo era tudo que ele tinha. O cara ao lado dele calculou que, em média, cada esqueleto não conseguia nem causar 10 de poder de ataque. Fang Zhou disse a eles para não tirarem conclusões precipitadas, pois aquilo era apenas o começo. Liu Renji perguntou o que ele queria dizer e se ele realmente planejava continuar se esforçando com um resultado tão ruim. Com um estalar de dedos, Fang Zhou respondeu que se 10 esqueletos não fossem o suficiente, ele simplesmente dobraria para 20. Outra onda de invocações apareceu instantaneamente. Os alunos ficaram sem palavras, percebendo que Fang Zhou estava se contendo desde o início. Alguns até notaram que, ao longo da história, quase nenhum necromante conseguia controlar tantos logo após o despertar. Bai Shaoxin se animou e disse que sabia que Fang Zhou conseguiria. Recebendo um novo comando, todos os 20 esqueletos atacaram juntos, fazendo a pontuação disparar. 84, 97 e depois 108. O golem começou a rachar sob o ataque implacável. Momentos depois, uma grande explosão irrompeu pelo campo, mandando peças da máquina voando para todos os lados. Quando a fumaça baixou, o visor danificado mostrava 999. Fang Zhou não tinha apenas ultrapassado 100. Ele havia superado completamente o limite máximo da máquina. Todos ficaram atônitos. Alguns alunos se perguntaram como alguém que acabou de despertar podia produzir um resultado tão absurdo. Para eles, Fang Zhou parecia estar muito além de qualquer calouro comum. Liu Renji congelou, com o queixo caído. Antes do teste, ele havia prometido comer o golem se Fang Zhou realmente conseguisse destruí-lo. Então, o necromante pegou a cabeça da máquina, levou até ele e disse que ele podia começar a comer. O assassino começou a gaguejar, completamente sem palavras. Feng Zhou então disse que se ele não quisesse honrar a aposta, tudo bem também. Com um olhar frio, ele simplesmente mandou Liu Renji sumir da sua frente e nunca mais o incomodar. Enquanto se afastava humilhado, Liu Renji deixou claro que isso não tinha acabado, jurando fazer Feng Zhou pagar na próxima vez. Bai Shaoxin correu até seu amigo e elogiou a sua força. Maravilhada com a rapidez com que ele estava crescendo, ela pediu a Feng Zhou que a ajudasse a subir de nível mais rápido também. Incapaz de revelar a verdade, ele apenas disse a ela que usou um treinamento padrão de meditação. Liu Agao também se aproximou, elogiou seu desempenho e disse que Fang Zhou realmente tinha aberto os seus olhos. O instrutor prometeu lutar por uma vaga para ele no programa de sementes de elite da academia, destinado aos melhores talentos que receberiam treinamento e recursos prioritários. Enquanto isso, na sala do diretor, ele estava revisando os resultados gerais da cerimônia. De 10.000 novos alunos, 9.103 haviam despertado com sucesso, atingindo uma taxa de sucesso de pouco mais de 91%. Entre os aprovados, havia 85 usuários de classes raras, incluindo o Cavaleiro da Terra Zhao Yuan, a especialista de suporte Bai Xiaxin, o Mago da Tempestade Gu Ziqiu e o Caçador de Demônios Yefan. Como o programa de alunos semente tinha 100 vagas, o diretor decidiu que todos esses 85 alunos poderiam ser inscritos diretamente. No entanto, quando ele se deparou com o arquivo de Fang Zhou e viu que ele havia despertado como necromante, considerou ser uma classe sem futuro e optou por deixá-lo de fora por enquanto. Logo depois,
Liu Hao entrou no escritório, dizendo que tinha um assunto urgente para relatar. Ao se aproximar da mesa, ele viu os arquivos dos alunos que o diretor estava revisando. Ele pegou o relatório de Fang Zhou e recomendou que o garoto fosse incluído no programa de alunos semente da escola. O diretor reconheceu que a classe de necromante tinha um enorme potencial na teoria, mas, na prática, desenvolver esse poder sempre se provou extremamente difícil. Liu Hao insistiu, citando Xu Xinan como exemplo de uma necromante cujo poder de combate era tão forte quanto qualquer outro conjurador. Mesmo assim, o diretor explicou que a situação dela era diferente. Xu Xinan havia sido guiada e apoiada desde o início por seu lendário pai, o que era a principal razão de ela ter chegado tão longe. Fang Zhou não tinha esse tipo de apoio, então o diretor queria saber qual vantagem real justificaria um investimento tão grande nele. Ele também mencionou que Liu Hao havia lutado ao lado dos pais de Feng Zhou e sabia que eles haviam sido companheiros de armas. O diretor reconheceu que os pais do garoto eram verdadeiros heróis da federação, mas advertiu o instrutor para não deixar sentimentos pessoais influenciarem sua recomendação. Entrar para o programa de alunos semente não significava apenas receber recursos especiais. Também vinha com grandes responsabilidades, e a escola tinha que garantir que cada aluno escolhido realmente merecesse o investimento. Liu Hao respondeu que entender o peso daquela decisão era a exata razão pela qual ele estava recomendando Fang Zhou. Ele então entregou os relatórios das aulas de meditação e combate para que o diretor pudesse ver os resultados por si mesmo. Lendo os arquivos, o diretor descobriu que Fang Zhou havia dominado o método de meditação do esqueleto logo no seu primeiro dia. Ele ficou ainda mais chocado ao ver que o garoto havia invocado mais de 20 esqueletos durante o teste de combate. Liu Hao afirmou que, com um talento como esse, Fang Zhou tinha uma chance real de escrever um novo capítulo na história dos necromantes. Após pensar um pouco sobre isso, o diretor disse ao instrutor para deixar o assunto de lado por enquanto. Ele não adicionaria Fang Zhou ao programa imediatamente, mas concordou em observar o desempenho do garoto no campo de batalha simulado antes de tomar uma decisão final. Após Liu Hao sair do escritório, o diretor voltou a olhar para o arquivo de Fang Zhou. Ficando realmente curioso, ele queria ver que outros truques o garoto estava escondendo. Enquanto isso, no pátio da escola, Bai Shaoxin se aproximou de Fang Zhou e perguntou como ele conseguiu invocar tantos esqueletos logo na primeira aula de combate. O garoto respondeu que ele havia invocado apenas algumas criaturas extras e que não era nada demais. Ela brincou dizendo que ser muito humilde era apenas mais uma forma de se gabar. Feng Zhou deu uma risada sem graça, insistindo que ele realmente não achava aquilo tão impressionante. Pensando no poder do seu clone, ele sabia que não podia revelar que tudo que havia mostrado até o momento era apenas uma minúscula fração de sua verdadeira força. Justo naquele instante, alguém chamou o seu nome. Era Yifan, que se aproximou e declarou que nunca havia sido inferior a ninguém. Após observar todos os alunos da turma 1, ele havia concluído que Fang Zhou era o único digno de ser seu rival. Fang Zhou e Bai Shaoxin trocaram um olhar confuso. Desinteressados, os dois começaram a se afastar, com o necromante se desculpando e dizendo que não queria aceitar o desafio de alguém tão dramático. Bai Shaoxin também comentou que Yifan parecia ser bem esquisito. Yifan pediu que eles esperassem, explicando que não estava propondo um desafio normal. Na verdade, ele queria que Feng Zhou se tornasse seu parceiro de treino. Ele compartilhou que, após despertar como caçador de demônios, havia se juntado a um grupo de pesquisa científica dedicado àquela classe. Para continuar seus estudos, a equipe precisava de um parceiro com força semelhante à dele. Feng Zhou perguntou por que deveria ajudar com uma pesquisa que não tinha nada a ver com ele. Yifan então ofereceu 10 pontos de contribuição em troca de 2 semanas de lutas de treino, com comida e hospedagem gratuitas inclusas. Ouvindo a oferta, Feng Zhou aceitou instantaneamente e disse que era um prazer fazer negócios. Yifan sorriu, dizendo que não esperava menos do seu rival escolhido, enquanto Bai Shaoxin ficou atônita com a rapidez com que ele havia mudado de ideia. Sem perder tempo, Yifan disse para segui-lo na mesma hora. Enquanto seguiam, Bai Shaoxin perguntou por que Feng Zhou havia aceitado tão fácil. Ele respondeu que 10 pontos de contribuição eram valiosos demais para serem recusados. Além disso, ele pensou nas pessoas que o esperavam em casa e o quanto aqueles pontos poderiam ajudá-las. Feng Zhou então perguntou se Yifan era algum jovem mestre rico, considerando a facilidade com que ele distribuía pontos. Bai Shaoxin explicou que ele não era. Todos aqueles pontos tinham sido adiantados pela associação de pesquisa e teriam que ser pagos de volta mais tarde. Ela acrescentou que, no ritmo que Yifan estava gastando, ele provavelmente passaria 20 anos após a formatura pagando a sua dívida. Feng Zhou ficou em choque ao ouvir isso. Quando chegaram ao prédio de pesquisa, Yifan apontou para a entrada e disse que haviam chegado. Lá dentro, ele exibiu o laboratório de seu grupo e perguntou o que eles achavam.
Fang Zhou ficou impressionado com todos os equipamentos de alta tecnologia, percebendo que o tratamento dado aos portadores de classes raras estava em um nível completamente diferente. Pouco depois, um homem se apresentou como Shen Xingdishan, líder do grupo de pesquisa do Caçador de Demônios. Ele era um patrulheiro do Vendaval de rank prata. Fang Zhou cumprimentou o instrutor e notou o seu braço mecânico prostético. Mesmo trabalhando com pesquisa e logística agora, Shen Xingdishan ainda carregava a presença afiada de alguém forjado através de incontáveis batalhas nas linhas de frente. O pesquisador explicou que um caçador de demônios veterano havia recentemente alcançado o rank de coroa lendária dentro de um reino do abismo e matado com sucesso um Lorde do Abismo, exibindo um incrível poder de combate. Por causa disso, quando Yifan despertou a mesma classe, a Academia Militar de Aishin priorizou o seu crescimento e montou essa equipe científica dedicada para desbloquear todo o seu potencial. Shen Qingshan também mencionou que havia revisado o arquivo de Fang Zhou. Se o garoto estivesse interessado, a escola também poderia montar uma pequena equipe de pesquisa só para ele. Fang Zhou recusou educadamente. Em sua mente, ele não tinha o menor desejo de acabar como Yifan, passando 20 anos após a formatura afogado em dívidas. Além disso, deixar que pesquisadores investigassem suas habilidades tão de perto poderia acabar expondo seu sistema. Shen Qingshan aceitou sua escolha e sugeriu que começassem com o teste de combate real. Ele então os levou até a arena localizada no andar inferior do laboratório. O instrutor explicou que havia medidas de segurança de alto nível em vigor, o que significava que ambos os alunos podiam lutar com toda a força sem arriscar as suas vidas. Para extrair todo o seu potencial, cada lutador também tinha permissão para escolher 3 peças de equipamento de combate do arsenal. Olhando para Yifan, Feng Zhou sabia que ele não era fraco. Sua agilidade e dano de explosão eram de alto nível, atuando como uma resposta direta à invocação de esqueletos. Por causa disso, ele decidiu usar a dedução de habilidades para aumentar suas capacidades antes do duelo. O sistema mostrou que Feng Zhou ainda estava no ranking de aprendiz de nível baixo. Seu conjunto de habilidades incluía o método de meditação do esqueleto, invocar esqueleto, lança de osso e escudo de osso. Após fortalecer suas habilidades, ele se preparou para a luta. Enquanto tirava a jaqueta, Yifan avisou que tinha dominado recentemente a técnica do arco de lâmina. Então, mesmo que Fang Zhou invocasse 20 esqueletos, ainda não seria o suficiente para derrotá-lo. Fang Zhou apenas sorriu e respondeu que isso poderia ser verdade mais cedo. Mas, depois de aprimorar suas habilidades, as coisas poderiam ser um pouco diferentes. Para a partida, ele escolheu um cajado de aprendiz cinza de baixo nível, produzido em massa, que aumentava levemente o poder mágico, junto com um manto de aprendiz cinza de baixo nível que oferecia uma pequena redução de dano. Yifan elogiou a confiança do seu rival, mas avisou que o aumento de poder que recebeu do grupo de pesquisa estava muito além do que Fang Zhou poderia imaginar. Enquanto os dois se preparavam, os pesquisadores discutiam quem venceria. Uma das pesquisadoras apostou imediatamente em Yifan, explicando que tinha acompanhado o treinamento dele a semana toda e nunca tinha visto um instinto de luta tão assustador. Nesse momento, Liu Agao apareceu e disse que eles estavam tirando conclusões precipitadas. Shen Qingshan ficou surpreso com a visita e perguntou por que o velho Liu tinha vindo. O instrutor respondeu que 2 alunos excepcionais da sua turma estavam prestes a lutar. Como professor deles, ele obviamente tinha que assistir ao duelo. Shen Qingshan perguntou se Liu Agao realmente acreditava que Fang Zhou poderia derrotar Yifan. O instrutor confirmou que sim. O pesquisador reconheceu que Fang Zhou conseguia invocar muitos esqueletos, mas apontou que ele ainda tinha o corpo frágil de um conjurador. Além disso, apenas no dia anterior, Yifan havia dominado uma habilidade de movimento extremamente poderosa, que certamente seria uma grande surpresa. Assim que a luta começou, Yifan avançou, e Fang Zhou esquivou do primeiro ataque, aumentando rapidamente a distância entre eles. O necromante reconheceu que a força do seu oponente em combate corpo a corpo era muito alta, então decidiu ficar o mais longe possível. Canalizando energia para a mão, Yifan avisou que manter distância não deixaria Fang Zhou seguro. Ele então lançou sua flecha de caça-demônios, criando vários projéteis azuis. Fang Zhou começou a invocar seus soldados. 2 esqueletos apareceram na sua frente, mas as flechas romperam a defesa deles e derrubaram ambos. Yifan continuou atirando, com a intenção de interromper o ritmo de invocação antes que um exército pudesse ser formado. Um dos ataques atingiu o círculo e interrompeu a habilidade. Fang Zhou sentiu o perigo e por pouco se esquivou dos projéteis seguintes. Logo em seguida, ele colocou a mão no chão e conseguiu invocar mais 5 esqueletos. Observando do alto, Shen Qingshan comentou que a nova geração era realmente impressionante. Ele acreditava que, mesmo se Fang perdesse o duelo, seu desempenho até ali já era o bastante para aprová-lo no programa de aluno semente. Liu Agao disse ao velho Shen para não comemorar tão cedo.
Em seus pensamentos, o instrutor sabia que Fang Zhou era calmo e experiente demais para entrar nessa luta sem uma carta na manga. Como Ye Fan não parava de atirar, Fang Zhou percebeu que não podia mais se segurar. Ele ergueu seu cajado e liberou o poder total da sua invocação de esqueletos. 30 soldados apareceram de uma só vez, deixando Shen Qingshan completamente atônito. Um dos pesquisadores lembrou que Fang Zhou tinha despertado seus poderes havia apenas alguns dias e não conseguia entender como a habilidade tinha melhorado tanto em tão pouco tempo. Ye Fan sorriu e disse que aquele resultado não era nada mal. Para ele, apenas aquela demonstração já provava que Fang Zhou era digno de ser seu rival. O necromante notou que Ye Fan permanecia calmo, mesmo cercado por tantos esqueletos. Isso significava que ele ainda tinha um outro plano. No instante seguinte, Ye Fan usou seu golpe feroz e destruiu vários soldados com um movimento extremamente rápido. Após abrir um pouco de espaço, ele calculou a distância até Fang Zhou e concluiu que estava perto o suficiente. Uma energia esverdeada preencheu seus olhos e envolveu todo o seu corpo. Ao ativar a investida sombria, Ye Fan desapareceu do meio dos esqueletos e surgiu instantaneamente bem atrás de Fang Zhou. Shen Qingshan acreditou que o duelo tinha acabado. Afinal, um conjurador frágil nunca conseguiria suportar o ataque a curta distância de Ye Fan daquela proximidade. No entanto, Fang Zhou não demonstrou nenhuma preocupação. Com um leve sorriso, ele comentou que o seu oponente tinha acabado de morder a isca. Ye Fan lançou seu ataque, mas um gigantesco escudo de osso apareceu entre eles, bloqueando completamente o golpe e o arremessando para trás. Surpreso, o caçador de demônios perguntou que habilidade era aquela. Liu Agao logo percebeu que era uma nova técnica de necromante, enquanto Shen Qingshan mal podia acreditar que Fang Zhou tinha aprendido mais uma habilidade por conta própria. Fang Zhou pediu desculpas e admitiu que Ye Fan era mais forte do que ele havia imaginado. Por esse motivo, ele teve que recorrer a algumas táticas. Batendo seu cajado no chão, ele se misturou aos esqueletos. Shen Qingshan finalmente percebeu o truque e Liu Agao sorriu, comentando que as táticas do garoto eram realmente sujas. Fang Zhou havia usado um pano de camuflagem ótica para esconder seu corpo entre suas invocações. Cercado por figuras quase idênticas, Ye Fan não conseguia descobrir onde estava o verdadeiro necromante. Enquanto destruía vários esqueletos, ele gritou para que Fang Zhou se revelasse. Percebendo que seria lentamente desgastado até perder, ele concluiu que sua única opção era usar sua técnica mais poderosa. Uma explosão de energia irrompeu ao redor de Ye Fan, lançando vários esqueletos pelos ares. Liu Agao ficou surpreso ao ver que ele já havia aprendido uma habilidade daquele nível. Shen Qingshan explicou que a técnica tinha um tempo de recarga muito longo, mas entregava um poder explosivo enorme, além de permitir que Ye Fan escapasse do cerco. Do alto, o caçador de demônios notou que um dos esqueletos parecia diferente dos outros e concluiu que só podia ser Fang Zhou. Reunindo toda a sua energia, ele começou a preparar o seu golpe da queda celestial e disse para o rival receber o seu ataque. Ye Fan desceu com força total, e seu golpe da queda celestial atingiu o alvo. O impacto causou um grande estrondo que ecoou por toda a arena e levantou uma enorme nuvem de poeira. Até mesmo Fang Zhou, que ainda estava disfarçado entre os esqueletos, ficou impressionado com a força daquele ataque. Ofegante após usar sua técnica mais forte, Ye Fan reconheceu que Fang Zhou era realmente poderoso. No entanto, ele também tinha seu orgulho e se recusava a aceitar a derrota. Acreditando ter atingido o oponente real, ele gritou para a equipe médica se apressar, não querendo que o duelo terminasse em morte. Do alto, Shen Qingshan, Liu Agao e Bai Shaoxi observavam tudo com olhares de surpresa em seus rostos. Quando Ye Fan notou como eles olhavam para ele, sentiu que algo estava errado. Aqueles definitivamente não eram os olhares dados a um vencedor. Olhando de volta para o alvo que havia atingido, ele viu o corpo começar a se desintegrar. Só então ele percebeu que não tinha atingido Fang Zhou, mas apenas outro esqueleto disfarçado. Naquele momento, Ye Fan compreendeu toda a estratégia. Fang Zhou não tinha apenas se disfarçado como um esqueleto. Ele também havia vestido uma de suas invocações para parecer com seu corpo real, criando um disfarce duplo para enganá-lo completamente. Antes que ele pudesse reagir, um dos esqueletos agarrou sua perna. O verdadeiro Fang Zhou apareceu logo atrás dele, apontou seu cajado em sua direção e agradeceu por deixá-lo vencer. Sem energia restante para continuar, Ye Fan largou sua arma e admitiu a derrota. O enorme dreno de energia da queda celestial cobrou seu preço logo em seguida, fazendo suas pernas perderem toda a força. Antes que ele atingisse o chão, um dos esqueletos de Fang Zhou o segurou. Ye Fan olhou para o seu oponente e agradeceu pela ajuda. Fang Zhou fez um sinal de positivo e disse para ele não se preocupar. Ele poderia apenas considerar isso uma demonstração de simpatia pelo perdedor. Enquanto era colocado em uma maca, Ye Fan declarou que essa derrota só serviria de combustível para torná-lo ainda mais forte.
Ele então usou um velho ditado para afirmar que o jogo sempre poderia virar com o tempo, dizendo para Fang Zhou aguardar pela próxima luta deles. O necromante explicou que estava apenas brincando e que ele não precisava ficar tão chateado. Logo depois, Shen Qinshan se aproximou e admitiu, embora com relutância, que o poder de combate de Fang Zhou tinha superado todas as expectativas. Com táticas tão bem executadas, ele acreditava que o garoto poderia se tornar um verdadeiro mestre estrategista no futuro. Fang Zhou se perguntou por que aquelas palavras não soavam exatamente como um elogio. Liu Hao então perguntou se o escudo usado durante a luta era uma nova habilidade que ele tinha descoberto sozinho. Fang Zhou confirmou, explicando que havia obtido alguns insights enquanto praticava sua invocação de esqueletos. A partir desses insights, ele criou duas técnicas, lança de osso e escudo de osso. Os dois professores se entreolharam e ficaram em silêncio por alguns instantes. Logo em seguida, Liu Hao deu um tapa forte nas costas do aluno e elogiou a sua habilidade de sempre trazer novas surpresas. Com a dor do golpe, Fang Zhou pediu ao instrutor para ser um pouco mais gentil. Liu Hao perguntou a Shen Qinshan se o instituto tinha equipamento profissional para avaliar aquelas habilidades. O pesquisador respondeu que não havia problema e ordenou que tudo fosse preparado. Fang Zhou avisou que seu poder espiritual estava quase esgotado e que, provavelmente, não conseguiria usar as duas técnicas agora. Liu Hao respondeu que isso era apenas um pequeno problema. Ao ver uma caixa cheia de garrafas, Fang Zhou até perguntou se o professor estava servindo cerveja. No entanto, ele descobriu que todas aquelas garrafas eram poções de recuperação de poder espiritual. Ele começou a virar as poções como se fossem água e achou a sensação bem revigorante. Assim que sua energia voltou, Shen Qinshan trouxe outro golem e pediu que ele o atacasse exatamente como fez durante a aula de combate. Fang Zhou condensou a lança de osso e lançou o projétil contra a máquina. O ataque registrou a marca de 85, deixando os pesquisadores impressionados. Um dos assistentes comentou que já era um resultado excepcional para alguém que havia despertado tão recentemente. Shen Qinshan apontou que a parte mais impressionante não era apenas o número, mas o fato de que a habilidade foi criada pelo próprio aluno. Em seguida, Liu Hao ordenou que preparassem a avaliação defensiva. O golem avançou em alta velocidade e Fang Zhou invocou o escudo de osso pouco antes do impacto. A barreira bloqueou o ataque e registrou 80 de defesa. Empolgado, Liu Hao explicou que o poder ofensivo de Fang Zhou já era comparável ao de um mago da tempestade, enquanto sua defesa chegava perto da de um cavaleiro da terra. Depois de dar outro tapa nas costas do garoto, ele declarou que ele havia nascido para ser um necromante. Fang pediu ao professor que parasse de bater nele, ou qualquer um que estivesse assistindo poderia pensar que Liu Hao estava tentando aumentar seus atributos à força. Shen Qinshan chamou o aluno e disse que ambas as habilidades eram excelentes, sugerindo que fossem registradas no repositório de habilidades da Federação. Fang Zhou sabia que o repositório servia como um enorme centro de coleta de técnicas. Profissionais de toda a Federação podiam gastar pontos de contribuição para aprender as habilidades armazenadas lá. Shen Qinshan explicou que o instituto tinha uma filial do repositório, e Fang Zhou poderia usá-lo imediatamente. O garoto aceitou na mesma hora. Chegando em frente à entrada, Liu Hao explicou que, depois de registrar suas técnicas, Fang Zhou também poderia usar os pontos que recebesse para adquirir outras habilidades de que precisasse. O aluno agradeceu e entrou. No começo, ele encontrou apenas escuridão, o que o fez se perguntar se aquele lugar era mesmo uma biblioteca. Logo em seguida, várias luzes se acenderam, revelando uma estrutura gigantesca cheia de prateleiras, livros e terminais mágicos. Fang Zhou ficou maravilhado com o repositório de habilidades da Federação. Praticamente todas as técnicas que ele conhecia podiam ser encontradas lá. Aproximando-se de uma esfera brilhante, ele registrou a lança de osso e o escudo de osso. O sistema confirmou que ambos os registros foram aceitos e concedeu-lhe 200 pontos de contribuição. Além disso, como criador, Fang receberia 50% do custo sempre que outro profissional comprasse uma daquelas habilidades. Para ele, isso significava uma nova e constante fonte de renda. Como conseguir acesso ao repositório tinha sido difícil, ele decidiu que não iria embora depois de adquirir apenas uma ou duas habilidades. Fang começou a procurar por habilidades que pudessem servir de base para novas deduções. Enquanto analisava um método de treinamento para esqueletos, o sistema detectou que o método de meditação de esqueleto poderia ser aprimorado ao custo de 100 de poder da alma. Sem pensar duas vezes, Fang confirmou. Uma aura de morte extremamente poderosa se espalhou ao seu redor. Dentro de sua consciência, um rei esqueleto apareceu sentado em um trono. A figura estendeu um livro preto e dourado em sua direção. Enquanto o sistema anunciava que a melhoria estava completa, Fang Zhou pegou o livro e se perguntou se aquilo era mesmo para ele. Ao abri-lo,
As páginas começaram a virar sozinhas, e uma quantidade enorme de conhecimento foi transferida diretamente para sua mente. Seu antigo método havia evoluído para o método de meditação do monarca esqueleto. Método. A versão modificada aumentou sua velocidade de meditação em 100% e fortaleceu todas as habilidades do tipo morto-vivo. Fang Zhou ficou satisfeito em ver que seu poder da alma havia sido muito bem aproveitado. A técnica não apenas acelerou sua progressão, mas também aumentou o poder de suas habilidades. Mesmo assim, ele sabia que qualquer habilidade poderosa exigia uma quantidade equivalente de poder espiritual. Durante a luta contra Efan, suas reservas haviam se esgotado quase completamente. Como ele ainda tinha muitos pontos de contribuição sobrando, decidiu procurar por uma habilidade que pudesse consertar essa fraqueza. Por 20 pontos, ele comprou presença de espírito. Seu efeito passivo aumentava a velocidade de recuperação do poder espiritual. Quando ativada, a habilidade também restaurava instantaneamente uma porção extra de energia. A única desvantagem era sua alta dificuldade de aprendizado, mas isso não era um obstáculo para o sistema. Fang Zhou gastou o 10 de poder da alma e elevou presença de espírito direto para o estágio inicial. Após aprendê-la, ele notou imediatamente uma melhora significativa em sua taxa de recuperação. Pensando em uma revanche com Efan, ele percebeu que agora poderia simplesmente afogá-lo em um mar de esqueletos. Em seguida, ele comprou enredamento de vinhas, feitiço do pântano, muralha de terra, teia de aranha e raio enfraquecedor. Essas habilidades custaram mais 60 pontos de contribuição e serviriam como material de referência para futuras deduções. Fang Zhou também percebeu que habilidades sozinhas não eram o suficiente. Elas precisavam ser combinadas com os equipamentos adequados, e um aprendiz de rank F só podia equipar itens correspondentes dos níveis cinza ou branco. Por mais 40 pontos, ele pegou um chapéu que aumentava seu limite de poder espiritual, um colar que acelerava sua recuperação e 2 anéis que reduziam o tempo de recarga de habilidades. O conjunto completo de 4 peças ainda fornecia um bônus de 10% na velocidade de cultivo e ganho de proficiência. Fang Zhou ficou satisfeito, pois isso tornaria seu crescimento ainda mais rápido. Ao verificar tudo o que havia obtido, ele sentiu que a viagem tinha valido muito a pena. A biblioteca de habilidades da Federação era realmente extraordinária. Nesse momento, ele se lembrou de que seu clone também precisava de suas próprias habilidades. Então ele gastou mais 30 pontos de contribuição em maestria com armas, bloqueio e grito de guerra, 3 habilidades essenciais para transformar o esqueleto em um lutador ainda mais versátil. Embora impressionado com a biblioteca, Fang Zhou percebeu que o lugar não era muito gentil com seus pontos de contribuição. Por causa disso, ele se perguntou se conseguiria encontrar outro bico tão lucrativo quanto ser parceiro de treino. Logo depois, ele retornou à Associação de Pesquisa de Caçadores de Demônios. Liu Agao perguntou como tinha sido e se ele havia aprendido alguma habilidade nova. Fang Zhou respondeu que o salão tinha sido incrível. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Efan apareceu, declarando que se recusava a aceitar o resultado anterior, entregando uma poção a Fang Zhou. Ele alegou que só tinha perdido porque não havia entendido as táticas usadas na primeira partida. Desta vez, ele planejava acabar com ele o mais rápido possível. Fang Zhou perguntou se ele realmente queria uma revanche agora, especialmente já que todas as suas próprias habilidades tinham acabado de ser aprimoradas. Efan respondeu que se recusava a ficar abaixo de qualquer um e que daria tudo de si nessa revanche. Fang Zhou virou-se para Shen Qinshan e perguntou se aquilo contava como uma sessão extra de treino e se renderia mais pontos de contribuição. O pesquisador confirmou que sim, explicando que o próprio Efan teria que pagar a conta depois de qualquer forma. Ao ouvir isso, Fang Zhou concordou. Ele devolveu a poção e sugeriu que Efan aguardasse, já que ele provavelmente precisaria dela depois da luta. A provocação deixou o caçador de demônios furioso. Assim que o duelo começou, ele reuniu toda a sua energia e desferiu o golpe da queda celestial logo de cara. Bai Shaoxin ficou surpresa ao vê-lo abrir com sua técnica suprema. Liu Agao elogiou os instintos de combate de Efan, já que uma luta rápida era verdadeiramente sua única chance de vencer. Agora ele queria ver como Fang Zhou responderia depois de aprimorar suas habilidades. Um enorme círculo de invocação se abriu sob os pés do necromante. Bai Shaoxin achou que ele apenas invocaria os esqueletos de sempre, mas Liu Agao sentiu imediatamente que a quantidade de energia era completamente diferente. No momento seguinte, um número absurdo de esqueletos emergiu diante de Fang Zhou, formando uma verdadeira montanha de ossos. O golpe da queda celestial caiu sobre o campo com ainda mais poder do que na primeira partida deles. Shen Qinshan explicou que Efan havia compreendido melhor a habilidade durante o confronto anterior deles e conseguiu aprimorá-la. Quando a fumaça baixou, Fang Zhou estava completamente intocado. Ele reconheceu que o ataque havia ficado muito mais forte, mas comentou que era uma pena, já que suas próprias habilidades também haviam melhorado só um pouquinho.
Os esqueletos cercaram Efan por todos os lados. Sem espaço para escapar, ele viu os punhos se aproximando e gritou para que não batessem no seu rosto. A surra começou imediatamente. Pouco depois, Efan estava deitado no chão, completamente exausto, enquanto Fang Zhou anunciava que a sessão de treinamento de hoje havia acabado. Shen Qingshan concordou, comentando que Efan provavelmente não seria capaz de treinar por uma semana inteira. Depois, ele perguntou novamente se Fang Zhou realmente não tinha intenção de fundar uma associação de pesquisa para necromantes. O garoto rejeitou mais uma vez. No fundo, ele sabia que permitir aquele tipo de pesquisa poderia expor a existência do sistema, causando muito mais problemas do que qualquer benefício que pudesse oferecer. Pouco tempo depois, Tsushima chegou à biblioteca de habilidades e notou uma agitação incomum. Para sua surpresa, outro necromante havia realmente registrado 2 habilidades inéditas na biblioteca. Curiosa, ela gastou 20 pontos de contribuição para obter a lança de osso e o escudo de osso. Após estudar rapidamente os 2 livros, ela ficou impressionada ao descobrir que feitiços baseados em esqueletos poderiam ser usados daquela maneira. Tsushima sorriu e chamou o desenvolvedor das habilidades de um verdadeiro gênio. Com os livros em mãos, ela decidiu que precisava contar a novidade ao seu pai. Enquanto isso, no escritório do diretor Su Tianku, Liu Hao tentava novamente colocar Fang Zhou no programa de alunos sementes. Vendo-o ali de novo, o diretor perguntou o que o instrutor queria dessa vez. Liu Hao respondeu que estava fazendo um novo pedido para adicionar Fang Zhou à lista. Shen Qingshan também estava lá e declarou que poderia garantir pessoalmente o talento do garoto. O diretor não entendia por que o velho Shen havia decidido ser tão insistente. Na sua opinião, mesmo que o necromante mostrasse bons resultados no início, ele depois lutaria para encontrar habilidades fortes o suficiente para acompanhar seu crescimento. Shen Qingshan então revelou que Fang Zhou já havia descoberto 2 habilidades de necromante por conta própria. Surpreso, o diretor quase cuspiu sua bebida. Ainda assim, ele tentou manter a calma, dizendo que criar novas técnicas não significava muito se seus efeitos não fossem realmente bons. Antes que Liu Hao pudesse terminar de explicar os resultados, Tsushima entrou na sala e anunciou ao seu pai que 2 novas habilidades de necromante haviam aparecido no repositório. O diretor ficou imediatamente surpreso. Sua filha lhe mostrou os 2 livros e explicou que, embora ainda não tivesse terminado de aprendê-los, já podia dizer que os efeitos da técnica eram excelentes. Completamente animada, Tsushima perguntou se seu pai sabia quem havia desenvolvido aquelas habilidades. Então ela revelou que queria ter aquele necromante como seu mestre. Su Tianku respondeu sem jeito que isso provavelmente não seria possível. Quando sua filha perguntou o porquê, ele revelou que o criador que ela tanto admirava ainda era apenas um estudante. Alguns dias depois, Efan apareceu novamente, desafiando Fang Zhou para uma revanche. Cansado de sua insistência, o necromante perguntou quantas vezes mais ele planejava desafiá-lo e se não deveria passar algum tempo cultivando e ficando mais forte. Efan respondeu que essa luta seria completamente diferente. Nos últimos dias, sua força havia aumentado muito com a ajuda de Bai Shaoxin, então ele acreditava que finalmente poderia vencer. Um pouco sem jeito, a garota explicou que Efan havia implorado de joelhos na frente de várias pessoas. Ela só concordou em ajudá-lo para evitar que a cena causasse ainda mais mal-entendidos. Fang Zhou estava curioso sobre como Bai Shaoxin havia aumentado tanto a força dele. A garota explicou que, alguns dias atrás, ela havia aprendido uma habilidade de suporte muito útil enquanto dormia, chamada Canção de Ninar. A técnica acelerava a recuperação do poder espiritual enquanto também impulsionava os efeitos da meditação e do treinamento. No entanto, ela só podia ser usada 3 vezes ao dia. Efan revelou que gastava 2 pontos de contribuição por semana apenas para reservar os efeitos da habilidade. Ao ouvir isso, Fang Zhou se perguntou se ele realmente pretendia passar a vida toda pagando dívidas. O caçador de demônios insistiu novamente que agora estava confiante de que poderia derrotá-lo. No entanto, Fang Zhou estava mais interessado no impulso aos efeitos de meditação e começou a se perguntar se a canção de Ninar também funcionaria em seu clone esqueleto. Ignorando o desafio, ele perguntou a Bai Shaoxin se ela poderia lhe vender o último uso da habilidade daquele dia. Envergonhada, a garota respondeu que não seria impossível, e Efan reclamou por ser ignorado. Fang Zhou então invocou alguns esqueletos, disse a ele para brincar com aquelas criaturas primeiro, e o lembrou de não esquecer de transferir os pontos de contribuição após a luta. Furioso, Efan chamou seu rival de desgraçado e perguntou como ele ousava menosprezá-lo daquela forma. Ignorando sua reclamação, Fang Zhou pediu a Bai Shaoxin que usasse a canção de Ninar. A garota começou a conjurar a habilidade enquanto ele entrava em estado de meditação. As ondas de música cruzaram a conexão entre os 2 mundos e alcançaram o clone que estava meditando sob a lua vermelha do reino dos mortos.
Percebendo que o efeito funcionava à distância, Fang confirmou que a técnica também poderia aprimorar o treinamento do esqueleto. O clone já havia avançado para aprendiz sênior. Sua força estava em 18. Ele tinha técnicas de combate aprimoradas, uma lança de osso e 50 de poder da alma. Encontrando outros mortos-vivos, Fang Zhou decidiu usá-los para testar as novas habilidades do clone. Quando o inimigo avançou com uma arma, o esqueleto assumiu uma postura defensiva e ativou o bloqueio. A técnica de rank aprendiz permitia que ele parasse o próximo ataque e reduzisse o dano recebido. Tanto a chance de sucesso quanto a redução de dano dependiam do atributo de constituição e do seu nível de proficiência. Após bloquear a estocada, o clone usou a maestria em armas para controlar melhor sua lança e lançou um contra-ataque imediato. Em seguida, usou uma estocada reversa e atingiu o inimigo de um ângulo inesperado, destruindo-o. Ao receber as recompensas, Fang Zhou notou que até os ganhos do sistema haviam aumentado em 10%. Para ele, a canção de ninar era verdadeiramente uma habilidade divina. Mais mortos-vivos apareceram logo em seguida. 2 inimigos enormes atacaram juntos, mas o clone saltou para evitar os golpes. Antes que pudessem avançar de novo, ele se moveu em alta velocidade e cortou ambos ao meio, quando um número ainda maior de esqueletos surgiu por todos os lados. Fang Zhou começou a se perguntar se havia uma legião inteira escondida naquela área. Em vez de recuar, ele desafiou todos aqueles vermes a virem para cima dele de uma vez. O clone então ativou o grito de guerra. A habilidade desencadeou um rugido que podia aumentar temporariamente a força, a constituição e a agilidade. A duração e a intensidade do buff dependiam do atributo de força e da proficiência. A explosão do grito mandou vários inimigos pelos ares. Ainda assim, Fang Zhou sentiu que ainda podia ficar muito mais forte. O clone continuou atacando, destruindo esqueletos e devorando suas almas para acumular cada vez mais poder. De repente, ele notou uma presença estranha se formando atrás do exército. Ossos espalhados começaram a flutuar e se juntar no ar, criando uma criatura completamente diferente das anteriores. Era um gigantesco anjo de osso equipado com uma espada colossal, grandes asas esqueléticas e uma auréola dourada sobre sua cabeça. Diante daquele monstro, Fang Zhou se perguntou se um chefe havia acabado de aparecer bem na vila inicial. O anjo de osso desceu do céu em alta velocidade e atingiu o chão com sua espada colossal. O clone se esquivou no último segundo, percebendo que um acerto direto teria destruído instantaneamente. Como se defender seria inútil contra aquele tipo de poder, Fang Zhou tomou a iniciativa. O clone correu pela lâmina gigante do chefe e avançou direto para o seu braço. Ao se aproximar, ele ativou o grito de guerra para aumentar seus atributos. Logo depois disso, ele lançou sua lança de osso na articulação do inimigo e usou quebra de escudo para enfraquecer a área. Sem dar tempo para o anjo de osso reagir, ele seguiu com um golpe brutal. Atacando o mesmo ponto repetidamente, ele fez o chefe rugir de dor enquanto segurava seu braço danificado. Fang Zhou recuou, perguntando-se qual seria o próximo movimento do inimigo. Para sua surpresa, o anjo de osso arrancou seu próprio braço quebrado e o jogou no chão. Antes que o clone pudesse processar o que estava acontecendo, o chefe avançou novamente com sua espada. O ataque foi rápido demais, acertando Fang Zhou em cheio e mandando o esqueleto voando para uma formação rochosa. Após o impacto, o clone lutou para se levantar. Fang Zhou percebeu que teve sorte de ter quebrado o braço do inimigo antes. Caso contrário, todos os ossos do seu corpo teriam sido estilhaçados. Apesar do dano, seu ataque anterior havia exposto a fraqueza do chefe. Parte do seu fogo da alma agora estava visível dentro do seu corpo. Nesse momento, uma energia esverdeada envolveu o anjo de osso. Enquanto Fang Zhou ainda tentava descobrir o que ele estava fazendo, a criatura começou a girar em alta velocidade, transformando-se em um imenso redemoinho de lâminas. A situação piorou. O chefe estava usando a força centrífuga do giro para compensar seu braço perdido, aumentando tanto o poder da espada que estava despedaçando a montanha ao redor. Enquanto continuasse girando, Fang Zhou não podia mirar no ponto fraco exposto. O clone tentou escapar, mas o redemoinho rastreava todos os seus movimentos. Perguntando-se de onde essa pilha de ossos tirou tanto espírito de luta, ele continuou recuando até acabar encurralado contra um penhasco, sem ter para onde fugir. Olhando para trás, ele viu o chefe se aproximando a uma velocidade aterrorizante. Sem outra escolha, Fang Zhou decidiu arriscar tudo em um único contra-ataque. Até mesmo a pressão do vento da lâmina giratória era afiada o suficiente para raspar o osso e fatiar a carne. Por causa disso, ele se concentrou e estudou cuidadosamente o ritmo dos giros. Depois de analisar cada movimento, ele finalmente encontrou uma brecha. Bem quando a espada estava prestes a alcançá-lo, o clone avançou no momento perfeito e cravou a lança em uma das pernas do anjo de osso. O chefe perdeu o equilíbrio e rugiu de agonia. Fang Zhou até zombou dele,
brincando que um monstro tão enorme tinha osteoporose e precisava beber leite para obter cálcio. Quando o inimigo caiu, o fogo da sua alma ficou totalmente exposto no centro do peito. Sabendo que essa era sua melhor chance, Fang lançou imediatamente a sua lança de osso direto no núcleo. No entanto, o anjo de osso reagiu a tempo, batendo uma de suas asas para frente para bloquear o projétil. A lança ricocheteou, mas o clone a recuperou rapidamente. Fang Zhou notou que já previa algo assim. Afinal, aquelas asas enormes não eram apenas para exibição, mas, por outro lado, o seu sistema também não era. Imediatamente, ele iniciou uma dedução de fusão, combinando as propriedades da teia de aranha com um armamento esquelético. Após analisar ambas as técnicas, o sistema criou uma habilidade totalmente nova, correntes de osso. A habilidade condensava mana de mortos-vivos em correntes de osso robustas, capazes de prender um alvo e restringir o seu movimento e velocidade de reação. A força, a duração e o alcance de conjuração da corrente dependiam de seu atributo de espírito e proficiência na habilidade. Fang Zhou ficou satisfeito ao confirmar que a dedução podia pegar características de habilidades de outras classes e transformá-las em técnicas de mortos-vivos ainda mais fortes. Enquanto o anjo de osso se preparava para atacar novamente, Fang Zhou perguntou se ele realmente gostava tanto de voar e apontou direto para ele. Correntes azuis brilhantes se materializaram ao redor do chefe, enrolando-se firmemente em seus braços, pernas e asas. Completamente amarrado, o anjo de osso perdeu o controle no ar e foi arremessado violentamente no chão. O clone continuou puxando até que o inimigo estivesse totalmente imobilizado. Com a lança pronta, Fang Zhou avisou para ele não resistir, porque quanto mais lutasse contra as correntes, mais apertadas elas ficariam. Sem dar tempo para retaliar, ele avançou e desferiu o golpe final. A lança perfurou o corpo do anjo de osso, encerrando a luta. Recolhendo o enorme fogo da alma deixado pelo chefe, Fang Zhou aceitou o poder de bom grado. Absorvê-lo concedeu-lhe 100 pontos de poder de alma. Mas, para sua surpresa, nenhum dos seus atributos físicos aumentou. O sistema explicou que os atributos base do clone já haviam atingido o limite racial, o que significava que ele não poderia ficar mais forte sem consumir poder de alma para acionar uma evolução racial. Fang Zhou finalmente entendeu por que os inimigos recentes não haviam aumentado seus atributos de forma alguma. Olhando para o vasto reino dos mortos, ele se perguntou quais outras criaturas habitavam esse mundo, ansioso para explorar e descobrir. O aviso do sistema perguntou se ele queria iniciar a evolução. Sua raça atual era aprendiz de esqueleto, e o próximo caminho disponível era guerreiro esqueleto de ferro negro. O processo exigia exatamente 100 pontos de poder de alma, o que Fang Zhou confirmou sem hesitar. Uma enorme onda de energia sombria envolveu o clone, e ele declarou que seu verdadeiro caminho de evolução estava começando agora. A energia sombria fluiu através de cada osso do clone, começando a reconstruir o seu corpo. Pouco depois, o sistema confirmou que a evolução foi bem-sucedida e que ele havia se tornado um guerreiro esqueleto de ferro negro. Os seus atributos tiveram um aumento enorme. Força, constituição, agilidade e espírito alcançaram 30, deixando Fang Zhou maravilhado com a diferença entre esta nova raça e a de aprendiz de esqueleto anterior. A evolução também desbloqueou um talento racial chamado Monarca dos Ossos. O sistema explicou que essa era uma bênção concedida pela vontade dos mortos-vivos, e apenas os esqueletos mais poderosos tinham a chance de recebê-la. O talento aumentava um pouco o dano causado a esqueletos e às suas formas evoluídas, ao mesmo tempo em que reduzia o dano recebido desses mesmos inimigos. Fang Zhou percebeu que essa melhoria foi feita sob medida para lutar contra criaturas esqueléticas. Dentro do reino dos mortos, isso permitiria que o seu clone caçasse e evoluísse ainda mais rápido. Nesse momento, um morto-vivo tentou atacá-lo de surpresa por trás, antes que o golpe pudesse acertar. O novo guerreiro esqueleto virou-se e derrubou o inimigo com absoluta facilidade. Ao perceber o quanto dano recebido havia sido reduzido, Fang Zhou soube que não precisava mais se preocupar em se defender contra esqueletos mais fracos. Logo em seguida, o sistema notificou que o seu equipamento esquelético também poderia ser aprimorado. Fang Zhou aceitou imediatamente, desbloqueando a armadura de osso. Este novo equipamento era de grau branco comum, fundindo-se diretamente no corpo do clone para aumentar um pouco a sua defesa geral. Assim que a armadura terminou de se formar, Fang Zhou sentiu que o esqueleto tinha ficado ainda mais forte. Olhando para outro morto-vivo próximo, ele se desculpou e disse que o usaria para testar sua nova força. O clone desferiu um soco, mas recuou o golpe no último segundo. O punho nem sequer tocou no inimigo. Ainda assim, a pressão do vento do ataque varreu o esqueleto e estilhaçou a parede de pedra atrás dele. Fang Zhou explicou que, na verdade, não queria acertar a criatura, deixando apenas a lufada do seu punho passar de raspão pelo corpo dela. Mesmo assim,
O resultado provou o enorme aumento de poder trazido pela evolução e pela armadura de osso. No entanto, eliminar inimigos fracos nesta área mal oferecia qualquer crescimento agora. Para continuar subindo de nível, o clone precisava sair da área inicial e ir mais fundo no reino dos mortos. Antes que pudesse começar a explorar, Fang Zhou percebeu que a batalha contra o Anjo de Osso tinha levado muito tempo. O seu verdadeiro corpo estava chegando ao limite, então ele decidiu encerrar a sessão e retornar. Assim que recuperou a consciência, começou a arfar em busca de ar. Bai Shaoxin segurou-o e perguntou se ele estava bem, já que parecia ter se machucado durante a meditação. Fang Zhou percebeu que esses ferimentos eram o resultado da luta contra o chefe, sabendo que não poderia ser tão imprudente da próxima vez. Ainda assim, ele tranquilizou a garota, dizendo que tinha apenas encontrado um pequeno problema enquanto meditava. Nesse instante, Yefan apareceu na sala e o chamou. O caçador de demônios ainda parecia exausto, mas afirmou que o esqueleto invocado mais cedo já não conseguia segurá-lo. Então ele deu um passo à frente e exigiu uma luta justa. Fang Zhou simplesmente levantou a mão e ativou as correntes de osso. As correntes enrolaram-se nos braços, pernas e até no pescoço de Yefan, deixando-o completamente imobilizado antes mesmo de poder atacar. Furioso, o garoto reclamou que era injusto, já que Fang Zhou usou uma habilidade que ele nunca tinha visto antes, e exigiu uma revanche. Fang Zhou respondeu que ele poderia voltar assim que juntasse pontos de contribuição suficientes para pagar por outra sessão de treino. Ainda preso, Yefan continuou resmungando que nunca tinha visto aquela técnica. Os alunos ao redor começaram a se perguntar se Fang Zhou havia criado mais uma habilidade sozinho. Enquanto o necromante se afastava, Yefan implorou a Bai Shaoxin para parar de apenas assistir e ajudá-lo a se libertar das correntes. No entanto, a garota apenas continuou olhando para Fang Zhou, perguntando-se o quão mais forte ele havia se tornado de verdade. Fora da sala, Fang Zhou subiu as escadas e percebeu que já era sexta-feira. Desde o seu despertar, ele havia passado todos os dias ocupado treinando, lutando e ficando mais forte. Por causa disso, já fazia um tempo desde a última vez que ele tinha ido para casa. Antes de voltar, ele passou pelo departamento de troca de recursos. A atendente perguntou se ele precisava de ajuda, e Fang Zhou pediu para trocar 10 pontos de contribuição por 100.000 moedas de Longqi. A mulher explicou que os pontos de contribuição eram extremamente difíceis de conseguir e perguntou se trocá-los por mero dinheiro não era um desperdício. Fang disse que tudo bem, pois ele realmente precisava do dinheiro agora. Após concluir a troca, a atendente entregou-lhe uma maleta cheia de dinheiro e disse que ele poderia procurá-la novamente se precisasse de mais alguma coisa. Fang Zhou agradeceu, pensando que, com esse dinheiro, as pessoas que o criaram poderiam finalmente viver com um pouco mais de conforto. Logo depois, ele chegou ao orfanato Yundu. No pátio, várias crianças corriam enquanto uma jovem dizia para tomarem cuidado para não cair. Sorrindo ao observar as crianças agitadas, ela se perguntava quantas delas conseguiriam despertar uma classe com sucesso quando chegasse a hora. Foi quando uma das crianças chamou a irmã Huru e apontou para Fang Zhou, que tinha acabado de voltar carregando uma sacola em uma mão e uma maleta na outra. Assim que o reconheceram, as crianças correram para cercá-lo, perguntando se ele tinha trazido algo gostoso. A irmã Huru deu-lhes uma bronca de brincadeira por serem gulosos, dizendo que o irmão Fang mal tinha chegado e eles já estavam pedindo lanches. Fang Zhou sorriu e disse que não tinha problema, já que havia trazido o suficiente para todos. Depois que as crianças se acalmaram, Huru comentou que tinha ouvido falar sobre o teste de despertar da escola e perguntou como tinha sido. Fang Zhou revelou que o seu despertar foi um sucesso e que ele havia se tornado um necromante. Ela ficou emocionada, dizendo que o que mais importava era que ele conseguiu despertar, sem demonstrar nenhuma preocupação com a má reputação da classe. Uma das garotas ficou com medo ao ouvir que ele controlava esqueletos, mas outro menino achou incrível, dizendo que também queria invocar esqueletos. Para satisfazer a curiosidade da criança, Fang Zhou conjurou uma versão enfraquecida de invocação de esqueletos, criando 2 criaturas minúsculas e inofensivas. As crianças perderam o medo na mesma hora e começaram a brincar com as invocações no pátio. Em poucos segundos, eles até arrancaram a cabeça de um esqueleto e começaram a jogá-la de um lado para o outro como se fosse uma bola. Enquanto todos estavam distraídos, Fang Zhou entregou a maleta para Huru e explicou que era para a diretora do orfanato. Surpresa com o peso, ela perguntou o que tinha dentro. Antes que Fang Zhou pudesse responder, uma voz desconhecida comentou que era uma cena muito comovente. Ao se virar, o garoto viu um homem alto e musculoso ladeado por vários outros caras. Com uma aura intimidadora, o estranho perguntou se estava atrapalhando o momento. Um grupo de capangas se reuniu no pátio do orfanato Yundu. Huru deu um passo à frente para confrontar o líder da gangue, perguntando por que tinham vindo mais cedo se haviam concordado em dar ao orfanato mais alguns dias para juntar o dinheiro da dívida.
O bandido se recusou a esperar. Ele gritou que ninguém atrasa os pagamentos para a gangue Garra de Tigre e empurrou Huru bruscamente para o chão, dizendo a ela que hoje era o prazo final. Se o orfanato não pudesse pagar a dívida agora mesmo, a gangue tomaria as terras do orfanato, que haviam sido usadas como garantia para o empréstimo. Uma jovem órfã chamada Shinsen observava com medo. Então ela avançou contra o líder da gangue e deu uma cabeçada nele, gritando que pessoas mais não podiam machucar a irmã Huru. Furioso, o bandido tentou chutar a garotinha, mas nosso garoto invocou um esqueleto que bloqueou o golpe bem a tempo. O bandido recuou aterrorizado, confuso com a criatura morta-viva parada bem na sua frente. Fang Zhou deu um passo à frente para proteger Shinsen e ordenou que o bandido se desculpasse imediatamente ou enfrentaria as consequências. Um dos membros da gangue se inclinou e sussurrou para seu líder que Fang Zhou era um necromante. O líder, Liu Hu, era um artista marcial da Face Fantasma desperto. Ele fez o esqueleto invocado em pedaços com um único golpe, zombando de Fang Zhou por tentar bancar o herói com uma classe tão fraca. Percebendo que o líder da gangue era um profissional desperto, Fang Zhou se virou para Huru e perguntou quem eram aqueles homens. Ela explicou que eles trabalhavam para a empresa de equipamentos de treinamento Garra de Tigre. Ela e a diretora do orfanato haviam feito um empréstimo para comprar equipamentos de treinamento para as crianças, mas a empresa, na verdade, administrava uma operação ilegal de agiotagem por fora. Os juros cresceram tão rápido que o orfanato não tinha mais como pagar. Ouvindo isso, Fang Zhou perguntou por que ela nunca havia lhe contado sobre o problema antes. Liu Hu a interrompeu e avisou para Fang Zhou não se envolver, alegando que um moleque como ele nunca poderia pagar uma dívida de 100.000 moedas de Longxi. Fang Zhou respondeu jogando sua maleta diretamente em Liu Hu, dizendo que ali estavam todas as 100.000 moedas e exigindo que eles saíssem agora mesmo. Huru olhou em choque para a quantidade de dinheiro que ele carregava. Um dos homens de Liu Hu abriu a maleta e confirmou que o pagamento integral estava lá dentro. Mas Liu Hu apenas gritou com seus homens e jogou a maleta para o lado. Então ele revelou seu verdadeiro objetivo. Seu chefe havia ordenado que ele tomasse as terras do orfanato, então o dinheiro nunca importou para ele desde o começo. Ele disse a Fang Zhou que o dinheiro não lhe interessava nem um pouco. Quando Fang Zhou apontou que a dívida original já estava totalmente paga e perguntou o que mais eles queriam, Liu Hu simplesmente aumentou o preço ali mesmo, alegando que, devido ao atraso, o orfanato agora devia 500.000 moedas de Longxi. Huru ficou furiosa. Fang Zhou apontou que a gangue estava claramente apenas procurando uma desculpa para roubar a propriedade. Liu Hu nem se deu ao trabalho de negar. Ele gritou que órfãos inúteis não mereciam uma terra tão valiosa, então ordenou que seus homens atacassem e tomassem o lugar à força. Fang Zhou respondeu ativando a invocação de esqueletos para igualar o número deles. Uma onda de mana morta-viva se espalhou pelo pátio, parando os capangas em seu avanço enquanto esqueletos blindados se erguiam e cercavam o local. Ele ordenou que toda a gangue caísse de joelhos e se desculpasse, avisando que qualquer um que se recusasse sofreria as consequências. Apenas a visão dos esqueletos já foi o suficiente para abalar a determinação dos bandidos. Tentando encorajar seus homens, Liu Hu chutou um dos esqueletos em pedaços e gritou que os necromantes eram a classe mais fraca, insistindo que até pessoas normais podiam esmagar invocações feitas por um estudante novato. Suas palavras funcionaram. Mais membros da gangue pularam o muro do perímetro e invadiram o pátio para expulsar os órfãos. Shinsen caiu em prantos, implorando para que alguém o salvasse. Ver isso deixou Fang Zhou furioso. Ele avisou aos capangas que eles haviam passado dos limites e enviou seus esqueletos para o combate. Os membros da gangue cercaram os soldados mortos-vivos, zombando de suas estruturas finas e esperando uma vitória fácil. Um capanga tentou se aproximar sorrateiramente de um esqueleto por trás, mas ele sentiu o ataque a tempo e decepou seu braço. O homem ferido gritou de agonia, enquanto outro esqueleto gentilmente cobriu os olhos de um órfão próximo para poupar a criança daquela visão horrível. Liu Hu não conseguia entender como um simples estudante podia invocar mortos-vivos tão poderosos. Recusando-se a recuar, ele saltou para frente e desferiu seu golpe quebra-ossos diretamente contra Fang Zhou. Huru gritou para ele desviar do golpe pesado. Em vez disso, nosso garoto ativou o escudo de ossos, parando o golpe bruscamente no impacto e deixando Liu Hu atordoado. Sem perder um segundo, em seguida, ele ativou as algemas de ossos. Correntes brilhantes dispararam e se enrolaram firmemente ao redor de Liu Hu no ar, atirando-o direto no chão. Furioso, Liu Hu lançou maldições e ameaçou matar Fang Zhou. De repente, esqueletos blindados apareceram instantaneamente atrás de Liu Hu e pressionaram suas lâminas diretamente contra o pescoço dele, enquanto Fang Zhou se erguia sobre o líder da gangue preso e dava um ultimato final: ajoelhe-se e peça desculpas ou morra. Encurralado pelo círculo de esqueletos, Liu Hu perdeu a coragem e admitiu que estava errado.
Vendo o líder desistir, o resto da gangue caiu de joelhos e implorou por perdão também. Fang Zhou disse para eles pegarem o dinheiro e saírem imediatamente. Com muito medo dos soldados mortos-vivos para discutir, Liu Agao e toda a sua gangue fugiram do pátio. Assim que estavam lá fora, um dos homens perguntou a Liu Agao se eles realmente iam deixar isso para lá. Liu Agao retrucou, perguntando se mais alguém do grupo achava que podia vencer Fang Zhou, mas eles já tinham um novo plano. Eles esperariam até Fang Zhou ir embora e então atacariam, tomando o orfanato à força. De volta ao pátio, Huru perguntou a Fang Zhou como ele tinha ficado tão forte. Ele desconversou, dizendo que sua classe desperta devia ser apenas uma das poderosas. As crianças órfãs se aglomeraram ao redor dele, chamando de herói por derrotar os caras maus, e ele lhes disse para treinarem duro para que pudessem crescer tão fortes um dia. Nosso garoto então pediu a Huru que o levasse para ver a vovó Yun, preocupado que a saúde dela pudesse estar piorando novamente. Huru confirmou que a velhice ainda estava lhe causando problemas. Ela explicou que a vovó Yun havia adoecido pela primeira vez anos atrás, de tanto trabalhar duro para criar as crianças, mas ver Fang Zhou se saindo tão bem lhe traria uma alegria imensa. Quando chegou ao quarto dela, Fang Zhou disse à vovó Yun que seus estudos na academia estavam indo bem. Huru mencionou que Fang Zhou já havia quitado a dívida do orfanato. Vovó Yun pareceu chocada e preocupada, perguntando se ele havia feito um empréstimo para conseguir isso. Fang Zhou garantiu a ela que tinha ganhado dinheiro da maneira certa, trabalhando como parceiro de treino remunerado para um colega de classe. Um breve ataque de tosse a interrompeu, mas ela ainda disse o quão orgulhosa estava do futuro dele como um profissional desperto. Quando ele perguntou sobre sua saúde, ela dispensou a preocupação dele e lhe disse para focar nos próximos exames de meio de semestre. Fang Zhou se perguntou como ela sequer sabia sobre a prova. Vovó Yun lembrou a ele que sua irmã mais velha, Wenhu, havia passado exatamente pela mesma coisa anos antes. Ele lembrou que o Wenhu já havia se formado e agora servia na linha de frente. Vovó Yun lhe disse para descansar bem antes da prova, confiante de que ele superaria até mesmo os resultados de Wenhu, e Fang Zhou prometeu dar o seu melhor. Após sair do quarto dela, Fang Zhou enviou a Huru 20 pontos de contribuição pelo celular. Ela hesitou, dizendo que era demais, mas ele explicou que, como não podia visitar com frequência, os pontos eram a melhor maneira que tinha para apoiar o orfanato. Huru cedeu e os aceitou, então o levou para o antigo quarto de Wenhu para que ele tivesse um lugar para ficar durante seu intervalo. Ela se ofereceu para cozinhar para ele, mas ele recusou educadamente, dizendo que ele mesmo cuidaria de suas próprias refeições. Deixado sozinho no quarto, Fang Zhou pegou uma foto da vovó Yun e de Wenhu, imaginando como sua irmã estava se saindo na perigosa linha de frente. Ele sabia que as batalhas na linha de frente ainda estavam muito além de seu nível atual. Em vez disso, decidiu se concentrar em conseguir uma nota alta no exame de meio de semestre, já que isso traria mais recursos para o orfanato. Ele se sentou para meditar e fez o sistema puxar sua consciência para o submundo. Sob a lua vermelha, ele se reconectou com seu clone guerreiro esqueleto de ferro negro e percebeu que os mortos-vivos fracos perto da beirada da terra devastada não poderiam mais ajudá-lo a crescer. Querendo continuar ficando mais forte, o clone avançou mais fundo no território para caçar monstros mais durões. Um esqueleto fraco agarrou a perna do clone, mas o guerreiro esqueleto de ferro negro esmagou sua mão sem nenhum esforço. Mais adentro na terra devastada, dois mortos-vivos melhor equipados, um espadachim e um arqueiro, o avistaram e se prepararam para lutar. O espadachim atacou primeiro, mas o clone bloqueou o ataque facilmente, mal sentindo sua força. Então o arqueiro disparou uma flecha, forçando o clone a se esquivar para fora do caminho. Fang Zhou notou que esses mortos-vivos eram mais inteligentes que os anteriores, trabalhando juntos com táticas reais de combate corpo a corpo e à distância. Querendo eliminar a ameaça à distância primeiro, o clone ativou a investida e correu em direção ao arqueiro. Mas o arqueiro foi rápido o suficiente para desviar, deixando apenas uma imagem residual para trás antes de se reposicionar em um terreno mais alto. Ao mesmo tempo, o espadachim ativou uma habilidade de buff própria. Fang Zhou percebeu que esses mortos-vivos não apenas se coordenavam como uma equipe. Eles de fato conheciam habilidades reais de combate. O espadachim avançou com um golpe de escudo e seguiu com um ataque de imagem residual, enquanto o arqueiro disparava uma rápida rajada de flechas. O clone derrubou o espadachim rapidamente e absorveu seu fogo da alma, ganhando 0,3 de constituição e 0,3 de poder da alma. Pegando o escudo do espadachim caído, o clone o usou para bloquear a enxurrada de flechas do arqueiro que se aproximava. Então ele revidou, lançando um dardo de ossos que perfurou o arqueiro e o destruiu. Absorver o seu fogo da alma adicionou mais 0,3 de agilidade e 0,3 de poder da alma. O nosso garoto relembrou aquela batalha árdua.
A terra devastada dos mortos-vivos era muito mais profunda e muito mais perigosa do que ele acreditava a princípio.